tá? Olá, eu sou o Júnior Mafra, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos, para que você possa se inspirar também. E eu sou a Sabrina Baez e toda semana a gente traz aqui um convidado muito especial para contar essas experiências transformadoras, porque a gente acredita que você conhecer um pouquinho do bastidor da jornada dessas pessoas pode te levar aí a um próximo nível na tua vida. Seja você um profissional, um empreendedor, sem dúvida alguma, vai mudar o rumo da sua vida. Então vamos lá hoje conhecer o nosso convidado. Ele é um visionário que fez do cinema uma ponte entre a cultura regional e o mundo. Ele é diretor, roteirista, produtor cultural e uma das vozes mais autênticas do audiovisual brasileiro contemporâneo. Com quase 2 décadas de experiência, ele é o nome por trás de produções que levam a alma do Centro-Oeste para as telas do cinema, da TV e dos streamings. À frente da Render Brasil Produções, ele já criou séries, documentários e filmes premiados dentro e fora do país, com obras que foram finalistas em festivais da Bélgica, Itália, Nova York e até o prestigiado World Film Festival em Cannes. E agora, com o do Sul, A Vingança, tá nos cinemas aí, tá em cartaz, hein, Júnior? Exatamente. Ele assina o primeiro longa de ficção produzido inteiramente em Mato Grosso do Sul a chegar ao circuito comercial dos cinemas brasileiros. Um feito histórico, com orçamento enxuto e impacto gigante, o filme venceu o Los Angeles Film Awards e já é considerado um marco para o cinema regional. Bom, ele é uma prova de que não é preciso sair aqui do interior para ganhar o mundo. Basta conectar uma boa história com verdade, técnica e identidade. Hoje, ele chega aqui com a gente no NovoCast para revelar os bastidores dessa conquista, os desafios de filmar longe do eixo e o futuro do audiovisual independente. E, é claro, a sua paixão por transformar ideias em narrativas inesquecíveis. Então, se prepara aí para esse episódio de hoje, que vai ter muita inspiração sobre arte, cultura, resistência e, acima de tudo, um cinema feito com propósito. Então, seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, Fábio Flecha. Obrigado pelo convite. É sempre bom agradece. bater papo sobre cinema. Legal. Então, a gente vai começar aqui, Fábio, conhecendo um pouquinho de você, né? A gente quer saber, antes de você virar o Fábio Flecha, a referência do audiovisual, como que foi sua infância? Você é aqui do estado, você é daqui de Campo Grande? Sim, nasci em Campo Grande. Parte da minha família é do Mato Grosso, mora em Cáceres, lá no Mato Grosso, uma parte em Cuiabá. Sou, vamos dizer assim, tem sangue pantaneiro aqui de tudo quanto é lado, né? Mas eu cresci quando esse estado começou a se formar, né? Eu nasci em 73, em 77 o estado foi criado, e aí desde que começou, a gente já tem essa coisa da afirmação do estado, né? Porque um estado vai fazer 50 anos é pouco tempo para um estado. Mato Grosso do Sul ainda é um estado novo. Então a gente acompanhou muito a trajetória do estado, né? Desde aquela boom cultural da música, né? Que a gente teve Geraldo Espíndola, família Espíndola, Almir Sater, Paulo Simões. O pessoal já veio aqui, né? sabia? Sim, são todos amigos. E eles fizeram assim, uma explosão musical que começou a dar eu não costumo falar identidade, eu acho que mais correto é falar uma singularidade musical para essa região, que é tipicamente nossa, né? Então foi muito bom crescer acompanhando esse processo. E perceber os desafios de um estado novo também, né? Muita gente não sabe, mas quando um estado é formado, é complicado ele conseguir se estabelecer perante o governo federal, perante aos outros estados que estão ao lado. Você precisa mostrar quem você é, arrumar fundos para construir as coisas. Começar do zero sempre é difícil, né? Sim. Então, eu acho que, de uma certa forma, o meu trabalho também anda de mãos dadas com o que o estado está acontecendo dentro do nosso estado. A gente tem um estado com muitas riquezas, né? Eu acredito que ainda pouco exploradas. Então é muito legal quando se traz visibilidade, igual você está trazendo agora, para realmente fazer o nosso estado aparecer para o Brasil e para o mundo, né? É exatamente isso que acontece, né? Quando eu
não era a minha intenção entrar nessa área de cinema, para dizer bem a verdade. Isso que eu ia perguntar, o que você sonhava ser quando você era criança? Eu era muito realista quando era criança, né? Meu pai trabalhava no agro, né? Então eu olhava assim, você olhava esse estado, você fala, bom, obviamente é mais fácil trabalhar com o agro. Sim. E aí eu entrei no agro, fiquei 8 anos trabalhando em agro. Legal. Comecei trabalhando no antigo Aqui no interior ou aqui? Aqui em Campo Grande. Eu trabalhava no frigorífico Bordon, pra você ter uma ideia. Hoje é JBS, que adquiriu, né? E trabalhava no escritório, na contabilidade. Depois eu saí, fui para Comaves, que era frango vite. Eu comprava soja, comprava milho. Olha, não tinha nada a ver com o que eu fazia. Mas aí eu comecei a namorar com a Tânia, que é hoje a minha sócia em tudo, né? Na vida, na inclusive produção. foi a diretora do filme, produtora do filme. Produtora executiva do filme. Ela é excelente produtora. A gente começou a namorar, os dois jovens e tal. Um dia eu cheguei para ela e falei, sabe, eu não gosto do que eu faço. E falei com sinceridade, falei, eu vou pro trabalho, não curto fazer aquilo, sabe? Escritório fechado o dia inteiro, a mesma coisa, repete todo dia, a negociação para cá, para lá. Eu falei, pô, eu não curto isso. E ela falou assim, por que você não sai? Aí você sabe que para ter uma pessoa maluca, basta alguém concordar com ela, né? Se uma pessoa for ser maluca, basta alguém concordar com ela. Então eu falei, vou sair. E foi assim mesmo, eu saí, fiquei desempregado. Aí passamos um tempo pensando no que fazer. Ela também estava num momento da vida que não sabia muito para onde ir. Uhum. E aí a minha mãe e meu irmão já estavam morando nos Estados Unidos. Uhum. Por que vocês não vão ir para cá? Aí eu falei, vamos. Não, nada a perder, né? Vamos tentar. Isso você tava com o quê? 20 e poucos? 26, 27 anos, eu acho. Legal. Aí a minha mãe falou, vem para cá. Falei, vamos embora. E aí a gente se casou no dia 3 de março, eu e Tânia. E no dia 4 de março a gente estava nos Estados Unidos. Caraca. Nossa lua de mel foi trabalhando 4 anos lá. Moramos em Michigan, lá no norte dos Estados Unidos. E aí lá, eu falei, bom, já que eu estou aqui, vou trabalhar e vou tentar estudar. O sonho sempre foi trabalhar um tempo e voltar. Não queria morar lá. Uhum. Minha mãe e meu irmão moram lá há mais de 20 anos já. Já são cidadãos e tal. E aí eu fui falar, vamos pensar o que eu posso estudar aqui. Eu olhei 2 áreas, né? TI e audiovisual. Aí eu falei, vou visitar as escolas. Eu falei, beleza. Cheguei na escola de TI, era um monte de fio passando para lá e para cá, um monte de máquina, um monte de servidor e tal. Eu olhei para aquilo e falei, puta merda, isso deve ser difícil, hein? Acho que eu não quero fazer isso, não. E aí fui visitar uma escola de audiovisual, né? Edição e tal. Nossa, me apaixonei. Falei, não, vou ficar aqui. Acho que é uma área que vai crescer e tal. E aí a gente trabalhava muito, nós dois, né? Tinha dias que era 18 horas por dia. Nossa. A gente queria voltar, né? Então queria ganhar dinheiro para voltar. E aí, quando eu começava a estudar, eu parava um pouco um período. Eu começava a trabalhar, era 3h30 da manhã, entregava jornal. Lá no extremo norte é muito frio, neve, coisa e tal. Eu entregava jornal de manhã. Às vezes eu saía de manhã, já ia para um outro serviço que era pintura. Saía da pintura, ia para um outro jornal que era vespertino. Voltava do jornal, ia para uma outra pizzaria, trabalhar na pizzaria. Então fazia de tudo. E ela também fazia de tudo. E algumas vezes eu parava durante alguns meses para estudar. Aí eu saía do jornal e ia para um curso de manhã. Você já falava inglês? Aprendendo na marra, né? Entendi. Assim, melhor coisa, né? Na prática. Tinha que falar, não tinha jeito. E aí comecei a estudar, me apaixonei. E falei, bom, quando voltar para o Brasil, vou tentar entrar nessa área. Quando eu voltei para cá, quando nós voltamos para cá, depois um período de se arrumar, né? Que você chega, você tem que arrumar casa, você tem que organizar um monte de coisa. E aí a Tânia abriu uma loja pra gente e eu falei, bom, vou começar a trabalhar. Comecei a procurar o que fazer. Falei, bom, talvez na área de eventos, né? Eu achava assim que o que eu aprendi lá, talvez fosse legal na área de eventos. E aí a primeira pessoa que me recebeu foi o José Marques. Legal, já veio aqui também. Zé Marques é um barato. Beijo, Zé. Zé Marques é assim, um cara... Puxa, eu agradeço muito para ele. Ele falou assim... Ele viu o que eu fazia, escutou. E falou, não, eu vou te apresentar para 2 outras pessoas. Aí me apresentou para o Alex Prapas e para o Eric Sacco, que já mudou lá para o interior de São Paulo. O Alex tá aqui, né? O Alex a gente já tá aqui. tentou falar com ele. Grande amigo também. Né? Alex Prapas, um grande fotógrafo, né? E aí esses caras começaram a me falar sobre um pouco como que era o cenário aqui de eventos e tal. E aí eu vi que eventos não seria para mim.
acabei começando a trabalhar numa empresa de produção de audiovisual para publicidade. Fiquei um tempinho trabalhando, depois eu falei, acho que isso é legal. Eu abri a minha empresa de publicidade, de produção de audiovisual para publicidade, que é a Render Brasil. Legal. Isso em 2006. Caraca. Vai fazer 20 anos já a empresa, né? Depois disso, foi legal porque a gente começou a entrar no mercado, começamos a atender não só agências de publicidade daqui, do estado, mas começamos a visitar outros estados. Aí começamos a atender Paraná, Mato Grosso, Brasília, foi bem legal. Caraca. A gente começou a ganhar prêmios, esses prêmios da TV Morena a gente ganhou vários, mas chegou num momento que não era aquilo, porque assim, a publicidade é uma área legal, mas a publicidade ela é um trabalho que você faz para uma outra empresa, para uma agência, para uma outra empresa que está contratando e é uma coisa que acaba meio rápido, né? Você colocou o produto, na época era mais televisão, colocou o vídeo na televisão, o VT que a gente falava, acabou o teu trabalho. E não tinha muita emoção, né? Eu falei, pô, é legal fazer, mas não tem muita emoção. Ninguém se emociona com um comercial que está fazendo varejo e tal. Isso não é muito legal. Aí a gente começou a pensar, falei, vamos começar a pensar na outra área de fazer produto para televisão. Na época o streaming estava começando para valer, né? Não estava ainda, não dominava o mercado como é hoje. E a gente começou a pensar vamos fazer um projeto de um documentário. E aí fizemos. Na época... Começou a pôr o pezinho lá. Sim, aí começamos a fazer um projeto, fizemos várias apresentações, começamos a procurar as empresas. O documentário chama-se Forte Coimbra, o documentário. Não sei se vocês conhecem Forte Coimbra. Sim, já foram lá? Uhum. Lá é um local de muita história. É uma história que não é só relacionada ao estado de Mato Grosso do Sul. É uma história que tem a ver com o Brasil. Porque ali começa uma confusão gigante que vai gerar uma guerra, porque esse forte foi feito do lado paraguaio. Sim. Invadiu o lado deles, tomou um monte de terra deles. Mas isso foi na época dos portugueses ainda. E a história desse lugar é muito bonita. Eu pesquisei e falei, poxa, vamos tentar? E aí foi, sabe que você vai, bate na porta, pede patrocínio, vai e leva um monte de não. A gente sabe. O não é garantido. A gente já vai sabendo que o não a gente já tem. E aí a gente falou, porra, vamos tentar. Continuamos nisso e tal. E um professor, o professor Chico Mineiro, que é uma das pessoas que falou sobre o Forte, falou assim, olha, vai ter uma excursão da escola militar lá pro Forte. Vocês querem ir? Eu falei, lógico. Porque por enquanto eu estava fazendo projeto só com literatura e fotografia. Eu falei, é legal ir lá, né? E aí tá. Para chegar lá, você para em Porto Morrinhos, pega aquele barco do Exército, são 6 horas no Rio Paraguai. Aí o legal é que você chega, quando faz uma curva que vai chegar no Forte, aquele pôr do sol pantaneiro, a coisa mais linda, eu fascinado com aquilo. E aí, na hora que o barco desceu, tinha vários alunos descendo, vários oficiais, tinham uns eventos lá que eles iam fazer. De repente, alguém levanta a voz e fala assim, quem quer ser o Fábio Flecha? Eu falei pra Tânia, Tânia, será que a gente fez alguma coisa de errado? Alguma reserva que a gente não esqueceu de fazer? Eu falei, pô, alguma coisa deu errado. E o Fábio meio tímido, né? Daí eu cheguei lá, sou eu. Aí era o Major Eduardo, falou, eu queria cumprimentá-lo. Eu falei, por quê? Pelo documentário que vocês vão fazer. Eu falei, puxa. Caraca. E aí a gente virou celebridade, sim. Só tinha feito um trailer com a intenção do documentário. Viramos celebridade. Que legal. Naquele momento, foi muito legal, porque você vê o quanto emociona as pessoas contar a história delas. Valorizar, né? Sim. Ali foi um ponto de virada para você falar, é isso. Foi um ponto de virada. Foi porque na hora que a gente chegou lá e viu o quanto aquelas pessoas valorizavam essa história, queriam que a gente fizesse essa história, você fala, puxa, essa emoção você não tem. É o que você buscava mesmo, era o que eu queria. Assim, eu e Tânia olhamos para aquilo e falamos, nossa, não quero fazer outra coisa na vida. Caraca. E aí lá fizemos a pesquisa, descobrimos coisas lá que nem eles sabiam, né? O professor que estava com a gente sabia. A gente chegou, lá existe uma gruta, chamada Gruta Ricardo Franco, que a característica daquela região, pelo calcário que é formado daquela região, a gruta tem momentos que ela tem um lago e tem momentos que esse lago seca. Nós chegamos quando ele estava seco. E aí o major, acompanhado do major, que era o comandante do forte, falou, não, vamos explorar? Descemos esse local, sabe? Quando você entra em câmeras, assim, que muita gente não entra há muitos anos. Aí você via escrito nas paredes, naquela época o pessoal não sabia, 1913, 1916.
1800 e pouco, alguém escreveu lá que teve lá dentro. As pessoas desciam lá naquela gruta para fazer churrasco com a família. Olha. E é interessante que você entra num local pequenininho, com abertura pequenininha, depois você entra em outro local, você acha uma câmera imensa. Nossa. Um negócio fora de série. E aí exploramos aquilo e tal. E aí bateu o bichinho de contar história. Eu falo que é contar história. O projeto não deu certo. A gente tentou muito, ficamos acho que 2 anos, gastamos uma grana tentando viabilizar. Não foi possível. Mas aí a gente conheceu o Davi Cardoso. Sim. É um grande mestre, Davi Cardoso. Já fez mais de 80 filmes. Ninguém no Brasil chega nessa marca. Acho que ele tem um recorde aí. Entre atuação, direção, produção, ele sabe tudo de cinema. Porque a gente fala que modernizou muita coisa, né? Lógico, equipamento, a parte digital modernizou. Mas fazer cinema é a mesma coisa. Sim. Você procurar o jeito, viabilizar a produção, contratar as pessoas, fazer um mapa de produção na hora que você vai gravar, isso aí é básico. Modernizou, mas não, é como se fosse o básico para você jogar basquete. A regra é essa, você tem que saber isso. E ele é mestre nisso. A gente conversou com ele porque a gente gostaria de convidá-lo para participar do documentário. Uhum. E ele gostou tanto da proposta do documentário que ele nos convidou para produzir um filme para ele. Um média-metragem. Aí foi um desafio. A gente produziu, chama-se Fronteira. É uma história de ação e é um criminal. Muito legal a história. E a gente gravou lá em Pedro Juan, lá do Paraguai. Que legal. Acho que foram 15 dias de Foi gravação. a primeira experiência entrando no cinema mesmo. Foi a primeira experiência trabalhando numa equipe de cinema. Nós éramos os produtores, eu e Tânia, e o Davi e o Adalto que estavam lá. Nós aprendemos muita coisa com eles. Foi uma escola ali, né? E aí piorou, né? Aí era uma ficção. Aí mais uma vez entrou e não sai mais do coração. Você fala, nossa, isso é muito legal fazer isso. Depois disso, a gente falou, bom, vamos fazer um primeiro curta? E aí fica aquela mensagem, não existe tempo ideal para fazer as coisas. Somente de falar, vou esperar as condições ideais para produzir um curta-metragem. Vou tentar um patrocínio, você vai ficar anos atrás disso, não vai conseguir. Se você puder explicar um pouquinho para a galera que está assistindo a gente, qual a diferença bem simples entre um curta, um médio e um longa-metragem? As pessoas têm muita Antes dúvida. disso, nós esquecemos aqui de começar o nosso rico tererezinho, né? Então, vocês sabem que a gente tem um tererezinho gelado aqui no NovoCast. Agora a gente está muito feliz porque a gente está aqui com a erva mate Pajarito. Eu vou começar já aqui o nosso tereré e... Quer falar um pouquinho da Pajarito? Cara, e quem é raiz, a gente falando aqui de Pedro Juan Cabaleiro, a gente que é mais das antigas aí atravessava a fronteira para comprar erva Pajarito, porque não tinha no Brasil, era só lá no Paraguai, e agora tem distribuição no Brasil, no Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso, então muito legal. Que E maravilha. eles têm erva mate, né? Tem tereré também. Tem tereré, tem erva mate, enfim, tem para todos os gostos, né? Parceria boa para quem tem boas conversas e boas histórias como o NovoCast. Então eu começo aqui, começa o seu aí também, tá? Vamos voltar Vamos lá lá? então? Então, o que eu tinha te perguntado sobre essa estrutura, né, para você explicar um pouquinho sobre o Curta, o médio médio e o longo, né? longa-metragem. O curta-metragem, normalmente ele serve como um cartão de apresentação do diretor, do produtor, da equipe técnica. O curta, no Brasil, ele tem uma média de 15 minutos. Pode ser um pouco mais do que isso. Mas o governo federal considera 15 minutos. Tanto é que tudo que é relacionado a edital para curta-metragem é até 15 minutos. Porque você mostra uma história rapidamente e você consegue... É como se eu te falasse o meu cartão de visita. Olha, eu consigo fazer isso aqui. Sim. E aí você faz o curta e submete a outros festivais de cinema no Brasil e no mundo. De acordo com o desempenho do curta, você tem um feedback, como o seu trabalho está indo. Quanto melhor for sua performance, de ser selecionado, de ser finalista, de ser vitorioso, é muito importante. Porque aí pessoas que são, a gente chama de indústria do cinema, estão avaliando o teu trabalho através do curta. Uhum. O média-metragem, normalmente, ele é produzido para televisão. Ou agora para o streaming. Porque o média-metragem ele tem que ter menos que 70 minutos para ser considerado um média. Geralmente é telefilme, geralmente é documentário. Ele é um trabalho intermediário. Às vezes ele já é feito por encomenda para um determinado setor. Por exemplo, existem editais federais que são só que aceitam média-metragem para você colocar numa programação de TV. 50 minutos, por exemplo, que é uma grade de uma televisão, ou 26 minutos. Então, dependendo, o média tem essa característica. Mas o média geralmente não participa de festivais. Apesar que tem festivais fora do Brasil que aceitam
filmes até 30 minutos. Ele não tem muita boa performance, ele é mais um trabalho encomendado. E o longa não. O longa realmente ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem todo um rito de trabalho. Normalmente funciona assim, você termina o filme... É um filme que vai pro cinema. Você termina o filme, primeira janela que a gente fala é o cinema. O cinema é a primeira. Depois disso, ele vai para uma segunda janela. Essa segunda janela pode ser televisão e pode ser streaming hoje. Antes era só televisão. Hoje já pode ser, um filme pode sair do cinema e já ir direto para a Netflix, por exemplo. Que é o que a gente vai tentar. Porque a Netflix, para nós, é legal porque ela vai para o mundo, né? Então você negocia licenças por cada país que ela vai atuar. E também é legal porque leva para todo mundo. O longa tem essa característica. Aí tem duas diferenças, o longa documentário e o longa ficção. A ficção domina o mercado, né? Você vai abrir o streaming hoje, você vai ver 90% do que produz, vou chutar 90%, é ficção. É série de TV ou longa-metragem. E aí você tem uma parte menor para documentário. Canais especialistas em documentário, o Discovery, o Natural Channel, me deu branco agora. Net Geographic. E outros canais só para documentário. Mas normalmente a ficção domina mais, né? Ela tem mais abertura. E aí a diferença desses três formatos é essa. E aí tem curta até de 1 minuto, né? Por exemplo, quem faz animação tem a festival de 1 minuto, só de animação. A animação é um segmento difícil de fazer, é complexo, é demorado. Então, tem o festival de minuto, que é muito legal, viu? Recomendo que quando tiver assistir, porque contam histórias em 1 minuto, assim, fora de série. E é mais ou menos assim. Tem mudado um pouco, né? Porque com o streaming, por exemplo, a Netflix, ela produz filmes e às vezes nem põe no cinema. Ela lança, ou às vezes lança simbolicamente em algumas salas e já coloca direto no... Até hoje no Brasil estão se discutindo sobre isso, né? Porque isso meio que vai matando o cinema aos poucos. Né? Então, até tem uma lei que está sendo votada nos próximos dias no Brasil sobre isso. Que essa produção de streaming que vai direto para o streaming, ela está prejudicando o cinema muito, né? Embora o cinema seja uma experiência muito diferente de assistir em casa, eu falo... no cinema você senta ali, você desliga um pouco de você e entra no filme. Sim. E em casa, não. Toca o telefone, o celular chama, tem barulho na casa. Você não é a mesma coisa, é diferente. E o cinema tem que se defender sobre isso. O que você acha que o cinema ensina que a vida real muitas vezes não dá conta de mostrar? Olha, aí você entrou num negócio muito interessante. O Yuval Harari, aquele historiador que escreveu Sapiens, ele tem outro livro chamado 21 lições do século XXI. E o cinema, durante o século XX, e agora continua fazendo isso, ele moldou muitas coisas no mundo. Porque o cinema conta histórias sobre alguns lugares que passam a ser a realidade para a maioria da população. Eu vou dar um exemplo. Vocês assistiram vários filmes que tem aquele ambiente de Nova York. Então, dependendo da característica do filme, Nova York é um lugar lindo, né? Tem coisas legais, todo mundo vive bem. Aqueles lofts, né? Aqueles escritórios. E Nova York quer vender isso. Mas Nova York não é isso. Quem já foi em Nova York sabe que você encontra na rua, as pessoas estão assim, como é que eu vou me manter aqui? Porque a cidade é muito cara. Então, todo mundo muito estressado, uma parte da população não vê glamour nenhum, porque você acorda, trabalha muito e volta para casa, você não curte a cidade. Mas o que Nova York quer vender é outra coisa. Sim. Então, o cinema coloca uma realidade de uma região que não é essa. E aí você fica naquela situação assim, será que é isso? Não é isso. E chega a um ponto de coisas pequenas, por exemplo... quem já assistiu o filme da Disney, um pouco mais antigos, até agora, você vê o urso, né? O urso vai lá, ele faz aquele som daquele urso. O urso não faz aquele som. O urso não faz aquilo. A gente brinca, a realidade da sociedade foi muito influenciada pelo cinema. E de certa forma deturpada, né? Porque é uma visão. É um ponto de vista, né? É um ponto de vista só. As pessoas que trabalham no filme colocam aquela visão delas de mundo, ou vendem aquela visão delas de mundo, e isso é usado tanto para o bem quanto para o mal. Você vamos pegar um período muito triste da humanidade. Durante o período nazista, o Goebbels, que era o ministro da comunicação, usou o cinema dentro da Alemanha para criar uma história para o povo alemão.
O que ele vendia no cinema era fora da realidade. Ele colocou as pessoas nisso. A gente vê isso num micro hoje com relação a redes sociais, né? Micro histórias que às vezes são muito fora da realidade, mas que as pessoas acreditam. E se você parar para pensar, o cinema fez isso durante muito tempo, né? Fez sozinho durante muito tempo. E aí você vê situações assim, fala, pô, a realidade da humanidade é um pouco moldada pelo cinema. E você acha que tem alguma tendência aí a médio, curto prazo de tanta tecnologia, né, IA e tal, matando, minando? Você falou que tem essa lei, né, que vai ser votada para proteger, mas tem tanta coisa que está mudando, né? É complexo porque... Eu nunca parei para pensar nisso, agora que... É complexo porque a tecnologia, ela avança muito rápido. A IA, por exemplo, você pegar 1 ano atrás, ela não estava nem perto do que ela faz hoje. E a gente não tem ideia do que ela vai fazer daqui a 6 meses. Então, é complexo falar sobre isso. O problema é que a legislação tem dificuldade de acompanhar a tecnologia. Sim. Então, você tem aí, nós temos há anos, por exemplo, as super techs, né? Google, Meta, X. Então, são várias empresas que dominam um setor que não tem regulação. É complicado. E o audiovisual, num todo, ele participa disso diretamente. Eu brinco quando eu faço oficina com estudantes, eu falo, quantas telas você já viu hoje até chegar aqui? Você tem o celular, que você vê toda hora. Na rua, se você observar, cada vez mais tem telões na rua. Você para em algum órgão público, tem uma tela ali te entretendo. De alguma maneira, você está olhando para o audiovisual. Você é professor hoje? Você dá aula? Não. Eu sou só convidado para oficinas. Eu também não... A sua profissão, na verdade, se a gente for pegar assim, você aprendeu tudo na prática, né? Você fez o curso nos Estados Unidos, mas aí você foi no campo de batalha, digamos assim. Eu digo que eu fiz as duas coisas. Eu nunca parei de estudar. Eu acho que provavelmente alguns minutos por dia, uns 15 a meia hora, às vezes um pouco mais, eu estou estudando alguma coisa. Legal. Eu sou da linha de pensar que o seguinte, o cinema ou produção audiovisual, a teoria é importante, mas não tem como você fazer essa teoria sem colocar a mão na massa. É muito diferente o conceito do que a realidade. A realidade é muito difícil, porque na realidade você não tem orçamento, você tem dificuldade de contratar profissionais, você acha que operar uma câmera é simples? Não é simples. Isso é legal. Em algum momento você achou que seria impossível viver de cinema? Ou de audiovisual? Eu me pergunto várias vezes, né? Quando, por exemplo, agora para lançar o filme do Sul, eu fiquei sem carro. A gente já vai falar do filme já. Sério? Fiquei sem carro. A minha produtora chegou e falou, tô precisando de dinheiro, vende seu carro. Já era. Isso já aconteceu várias vezes. Assim, carro, propriedade, uma coisa que você comprou, porque eu gosto de fazer. Lucro, não. A gente está tentando equilibrar a situação. Mas lucro é uma coisa que... É uma vocação ali no meio, uma paixão. Ainda não existe. Assim, pode falar, ganhei dinheiro? Não. Eu consigo hoje equilibrar. No começo, nos primeiros curta-metragens, a gente só tinha prejuízo. Mas precisava fazer. Sim. Não tem como você teorizar sobre uma coisa que funciona. Por isso que eu evito criticar o trabalho de qualquer pessoa do audiovisual, porque eu não sei as condições que ele fez. Legal. Então, eu sei que como foi difícil para mim fazer as primeiras. Para mim e uma equipe maravilhosa que me acompanha, né? Porque pessoas que trabalham com a gente trabalham há anos nessa mesma empreitada. Porque quando a gente fala assim, vamos fazer um curta, um monte de atores queriam fazer um curta. Um monte de técnicos queriam fazer um curta. E aí houve uma convergência. Ninguém tinha grana. Eu tinha estrutura para fazer. E aí, vamos fazer? Foi o Espera, o primeiro curta-metragem que a gente fez. Juntamos uma galera, uma equipe e os atores. Fomos lá para Camapuã, na fazenda do meu pai, lá minha madrasta. Pegamos um lugar de mata ali e fizemos o curta ali. Legal. Mas não foi uma coisa que você vai... eu acho que o pessoal interpreta mal a frase do Glauber Rocha de falar uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas não é só isso, não. Você tem que se preparar para isso. Hoje a gente não está em condições de você pegar uma câmera e fazer experiência. Ninguém quer experiência. Você não vai colocar uma coisa muito ruim perto de um monte de material lindo e maravilhoso todo dia. Você precisa fazer alguma coisa que funcione, que esteja, pelo menos, adequada ao seu público, né? Não dá para brincar. E aí a gente fizemos os storyboards, fizemos um monte de planejamento para fazer o curta e deu certo. E aí vem a parte legal, né? A gente fez o curta,
É uma história bem engraçada. Recomendo que a gente chama-se Espera, o filme. É uma história de caçador. E como que a pessoa acessa? Tá no YouTube, tá livre. Qual YouTube? Pode procurar no da Render Brasil. Render Brasil. Ele tem 14 minutos. Legal. É uma historinha bem interessante. E aí a gente fez. E outra coisa é você quebrar a bolha, né? Sim. Isso eu posso abrir para você. Quebrar a bolha é um negócio complicado. A primeira vez que a gente começou a participar de um edital público aqui no estado, você causa um estranhamento, né? Sempre que você chega, quem é você? De onde você veio? O que você faz? Porque sempre são as mesmas pessoas, talvez. Exatamente. Era um grupo fechado, poucas pessoas falavam naquela área, e o cinema era uma área, como eu vou dizer assim, você não entende, você não pode falar. Caraca. Aconteceu muito com a gente no começo. E a gente, resiliência é nosso nome, né? Falei, quanto mais barreira tinha aí, que a gente queria fazer. Chegou um ponto que a gente teve problemas muito sérios com o edital. Eu cheguei a acionar o Ministério Público uma época. Deu uma briga, eu e Tânia viramos o inimigo número 1, pessoa não grata. Até quando a gente estava fazendo isso, a promotora que viu o caso falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que vocês fizerem isso aqui, as portas vão se fechar. A gente falou, olha, já está fechada, então vou meter o pé na porta. E aí aconteceu isso. A gente já chegou e falou, não, chegamos falando sério, não estamos brincando não, a gente quer fazer. E aí não deixaram a gente participar, sabe, não consideravam nossos trabalhos e tal. Eu entendo que a gente era novato, mas uma coisa eu posso ser novato em fazer uma produção de conteúdo e tal, mas não sou novato na minha área. Eu já era da publicidade, já tinha uma produtora. Eu entendo muito bem da área técnica, então não pode ser assim. E aí tá. Entramos, fizemos o primeiro, e eu fui até o professor Américo, um abraço, professor Américo Calheiros, e falei, olha, queríamos lançar um curta. Ele aonde? Na Praça do Rádio. Eu já tinha contratado um telão de LED, tudo, o som, né? E o que vocês precisam? Cadeira. Aí ele falou, quantas? Aí falamos, 500. Ele olhou. Como assim? Não, 500 cadeiras. Eu vi que ele não acreditou, né? Porque ninguém fazia isso, né? E aí ele, tá bom, se vocês estão dizendo, eu vou apoiar. Eu agradeço ele por isso. E aí chegou no dia, a gente falou, nossa, e agora? Vamos ter que encher essa sala. Começamos a fazer propaganda, chamando amigos, chamando pessoas, pedindo para os colegas fazer propaganda, que a gente ia fazer um filme lá, ia mostrar na praça e tal. E é aquela expectativa. Aí no dia que fizeram isso, foi o mesmo dia que teve a festa de lançamento do programa Meu Mato Grosso do Sul. Sim. A gente falou, nossa, então o pessoal da cultura, ninguém vai vir aqui. Bom, vamos tentar, né? E aí, era 7h30 da noite que a gente ia colocar o filme, começou a chegar gente. Começou a rolar o filme, lotou as cadeiras, começou a parar gente de pé lá no fundo assistindo o filme. Que legal. Aí lá no Rádio Clube, na Praça do Rádio, não sei se vocês sabem aqueles prédios em volta, pessoas nos prédios na janela olhando o filme. Caraca. Aí eu falei, caramba, e a pessoal rindo do filme, se divertindo com o filme. E aí pra gente é o que basta. Sim. Eu sempre digo, eu nunca assisto uma estreia de frente pra tela, eu olho pro público para ver se o que a gente fez no filme ali funcionou. Tá a validação, né? Tá a validação. Então foi ótimo, porque, nossa, o pessoal adorou, né? Riu muito, se divertiu muito, a história é cômica. E tem muito a ver com a nossa cultura, né? Então, eu falei, não, dá certo, vamos continuar. E você carrega a cultura, né, do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste, em tudo que vocês têm feito, né? Muito legal essa... Eu acho que para você ser autêntico, para você contar uma história que as pessoas queiram ouvir, você tem que falar do que está no seu quintal. Parafraseando um texto do Manuel de Barros, né? Meu quintal é um mundo. Essa frase é profunda. Se eu contar a minha história da minha tribo, as outras tribos vão se interessar. Eu não consigo contar uma história de um lugar que eu não conheço. Legal. A falar do que a gente faz aqui, é muito mais fácil do que eu contar uma história de um ambiente que eu nunca tive, não tenho domínio. Então, usar o que é nosso é legal. Sim. Até o público reage muito bem ao longa, mas o crítico gosta muito, porque eu não sabia que as coisas funcionavam assim na sua região. Legal. Não tem ideia. Falei assim, poxa, até uma cena enigmática no filme, a gente foi ali, depois de Miranda, quando vai para Corumbá, tem ali a parada da Dona Maria. Sim, do Maria Jacaré. Ali, A gente parou lá para fazer uma cena com o ator principal, com o Espírito de Monte Branco. Cena, e ali é fácil, né? Eles estão ali. É tanto Jacaré que... Sim. Mas os nossos amigos de outras regiões, São Paulo, Rio, Minas, eles falam, como que você gravou essa cena?
Aí, como todo bom pantaneiro, eu minto, né? No meu quintal. Aí eu pego e falo, não, rapaz, aquilo foi uma luta, aqueles jacaré não queria ficar ali não, bicho. Tem que puxar um por um. Tem que arrumar um por um, aí você precisa de ver. Deu trabalho, o jacaré não queria gravar não, cara. E aí a gente brinca com isso. Mas são coisas que eles falam, não. E tem isso lá? Eu falei, tem. Isso é só um pouco do que tem lá. Legal. Porque já tem aquela brincadeira do paulista e do carioca, de, e tem onça e tem. Tem onça, tem muita. Ainda mais com o que aconteceu esses dias, né? Tem capivara na rua? Tem. Tem. Onça ataca? Ataca. Não posso mentir. É verdade. É verdade. Que isso seja celebrado, então, né? Então, acho que o que é legal é você contar o que acontece aqui. Legal. Então, eu sou sul-mato-grossense. Muito orgulho do seu trabalho. Eu tenho muito orgulho de falar das coisas daqui. E eu digo que a gente tem material para fazer milhares de filmes. Sim. O Davi fala uma frase que eu gosto muito, que na verdade eu gosto, mas ela é triste no final. Nós temos a Guerra do Paraguai que aconteceu aqui. Que começou aqui na nossa região. Sim. Começou tudo aqui. A gente passou mais de um ano e meio sendo Paraguai. E assim, são histórias assim que ninguém imagina que aconteceram aqui e a gente não contou nada dessas histórias. Tá tudo no seu backlog, então. Tá tudo no lá. seu... Não tem um filme de ficção ninguém sobre a Guerra do Paraguai. Lopes no mundo aí, né? Ainda, Verdade, né? Então a gente tem muita matéria-prima para contar. Quando tiver, você volta aqui. Mas, falando nisso aí, então... Só para quem tá ouvindo a gente... Curtir, seguir, compartilhar os nossos canais. E a gente tem que falar do nosso parceiro querido. Com certeza. Então, que tá com a gente aqui agora. Agradecer a parceria da Hidrates. Cadê sua garrafinha? Mostra aqui, aí pra gente. Hidrates. É uma garrafinha que está sendo agora distribuída aqui. Ela é daqui, de Mato Grosso do Sul, distribuição nossa aqui. Então a gente tem que valorizar esse produto. Ela é maravilhosa. Deixa tudo geladinha. E... o Instagram deles é @hidrate.br. Eles têm uma loja lá em Bonito. Por enquanto aqui ainda não tem a loja. Mas vai aparecer para vocês aí um QR Code. Tem um código de desconto também. Quem é do NovoCast é 10%, diretor? 10%. Então entra aí no site, adquire a sua. Tá todo mundo com uma Hidrates aqui. Ela é muito boa. Pra você ver como que é legal. Quanta coisa boa no Mato Grosso do Sul. Isso mesmo. A gente tem que valorizar, né? Tá arrebentando aí. E aí agora a gente vai falar um pouquinho do... Vamos falar do filme. Do Sul. Um marco do cinema sul-mato-grossense, né? Como nasceu a ideia do Sul, a vingança? Eu vou confessar para vocês um negócio que tá sempre em off. A gente nunca fala então isso. Fala. Aconteceu que naquele edital que eu falei que deu problema, que a gente acionou o Ministério Público e tal, a gente foi injustiçado. Teve uma coisa muito séria que aconteceu. E aí eu tive um feedback de uma das pessoas que está envolvida no processo. Falou assim, falar sobre o nome do estado não é relevante. Eu falei, era para ser um documentário bem humorado sobre o nome do estado. Aí quando a pessoa fala isso... E tem toda uma zoeira mesmo, né? Do Sul, era para ser um documentário só para falar sobre o nome do estado, era uma coisa mais leve, né? Eu falei, agora eu fiquei invocado. Né? Agora eu quero dar tiro, que nem falou. Aí a gente falou, bom, vamos mudar essa história, né? Falei pra Tânia, vamos contar isso já de um jeito mais ousado, né? Pra quê, né? Eu falei, basta um outro louco para você formar um grupo de maluco, né? Sim. Então ela falou, vamos. Aí começamos a chamar os atores que a gente conhece, os nossos colegas e tal. Vamos fazer um filme assim? A ideia era fazer um filme, em 2014, que a gente fez, de um grupo que vem de São Paulo, negociar com uma pessoa aqui no estado, supostamente estão falando de contrabando, e aí o problema acontece quando o grupo de São Paulo chama aqui de Mato Grosso. Tá. Aí fica aquele Mato Grosso, aí as pessoas corrigem, do Sul. Até o momento que ele fala, é tudo a mesma... Aí o tiroteio começa. Caraca, que legal. Massa. Eu vi, tipo um faroeste moderno. O curta é um faroeste moderno. Né? Então, era para falar, olha, ou você respeita o nosso nome e a coisa vai ao extremo. Sim. Aí o pessoal fala, se ficam bravos quando fala do Sul? Não, da primeira vez não, da segunda eu já não sei. Da segunda eu já não posso garantir. E pra quem não entende isso, é porque a gente é um outro estado, né, Fábio? A gente não tem nada contra o Mato Grosso. Deixa bem claro, a gente tem amigos lá, a gente ama o Mato Grosso. Eles são prósperos, que eles continuem prósperos, mas a gente é Mato Grosso do Sul, só isso, né, Fábio? Exatamente. Falar, nunca... vocês têm rixa? Nunca tem rixa. O problema é você falar o meu nome errado, né? Exatamente. Eu até brinco, quando alguém fala Mato Grosso, eu troco o nome da pessoa intencionalmente. Não é tão... Então, entendeu?
Boa ideia! Gostei dessa. Eu troco o nome intencionalmente quando alguém fala Mato Grosso. Aí ele vai corrigir e fala, tá vendo? É isso que eu não, sinto. meu nome é tal. Eu falei, então, pois o meu estado é Mato Grosso do Sul. Boa, faço isso Gostei intencionalmente. dessa estratégia, gostei. É porque para uma maneira... Aí marca o nome do estado, ele nunca mais erra, né? Ou é o tiro do filme que a gente fala. E aí a gente fez um curta. E o curta, ele foi muito gostoso de fazer, porque eu falo que ficção, escrever ficção, você não adianta eu contar uma história, eu saí de casa, tomei café, peguei o carro, fui pro trabalho. Ninguém quer saber disso. Quer saber que eu saí de casa. Na hora que eu saí de casa, uma pessoa tentou me assaltar, nós saímos no tapa, brigando no chão. Isso aqui é isso. Você não quer ver uma coisa normal, né? Você quer ver uma coisa além. A ficção é isso. Sim. Senão é um manual, né? A gente brinca. Chegou no momento, a gente falou, vamos ousar um pouco mais? Vamos carregar nisso, né? E aí, quando eu falei isso, cara, um monte de gente parceira. O bando do Velho Jack falou, eu convidei eles. Falou, não, estamos dentro. Adoraram participar. O Marquinhos é meu amigo. Marquinhos, um grande abraço, Marquinhos. Beijo, Marquinhos. Eles adoram participar, né, do curto e falam, não, vamos fazer. A gente o estilo deles, né? Tudo exato, combina. A gente gravou quase todo o filme num ambiente só. Né, tudo era dentro de um bar. Na época, hoje é o blues, na época era o coiote. E aí é usado, tem tiroteio, tem palavrão, tem assim, é totalmente fora do padrão, politicamente incorreto, total. E aí a gente fez o filme, falando, vamos lançar? E o compromisso nosso era lançar no bar, naquele mesmo ano. Sim. A gente gravou no começo do ano e em junho... Isso lá em 2014. 2014. Caraca. Quando foi o dia do lançamento, foi o dia mais frio do ano. Tava 3 graus à noite. Caraca. Eu falei pra Tânia, errou. Sempre assim com a gente. Né? Ninguém vai. Falei, ninguém vai. Quando chegou lá, tinha fila, lotou, gente brigando para entrar. Eu falei, rapaz, o pessoal gosta de cinema, a gente tem que fazer mais. Legal. E aí foi divertido pra caramba. Aí esse curta começou a abrir portas pra gente, porque ele foi adquirido pelo Cine Brasil TV, que é o canal da NET. E aí, compraram por 5 anos de exibição. O filme foi visto várias vezes, né? Várias e várias vezes. Foi muito legal, porque a gente falou, não, além de... Era um do Sul, então, não era o do Sul a Vingança, foi o primeiro. O primeiro era do Sul, agora Mato Grosso do Sul. Era o primeiro, ele tinha 18 minutos. Entendi. E foi adquirido pelo Cine Brasil TV, a gente falou, não, funciona, né? Vamos investir mais nisso. Depois, a gente falou, vamos fazer um longa, mas o longa, não só longa é o nome do tipo de trabalho, mas longa é a trajetória para conseguir fazer um filme. Porque... você tem que encaixar ele num projeto que funcione, num edital, talvez, ou tentar patrocínio. A gente fez todos os caminhos. Em 2018, a gente conseguiu um apoio do Fundo de Cultura do município de Campo Grande para começar o projeto. A gente estava já engatilhado para o Cine Brasil TV, através do edital federal, para a gente terminar o projeto. Não aconteceu, porque teve uma mudança de governo, veio uma Covid. A gente só conseguiu fazer a primeira parte. Gravamos uma primeira parte. E ficou parado o filme. 6 anos. Até 2024, saiu a Lei Paulo Gustavo, conseguimos um apoio através da Prefeitura de novo e do governo federal e conseguimos terminar o filme. Outro desafio, porque você gravou há 6 anos atrás, todo mundo mudou. Sim. Todos os atores mudaram, a história já não é mais a mesma, não dá para fazer aquela história, mudou muita coisa. E aí foi um desafio que eu e o Edson Pipoca, que é o corroteirista, começamos a pensar em como resolver isso. E deu no que deu no Do Sul, né? Que ficou um filme que tem 2 estágios diferentes do filme. Você tem um filme gravado em 2018 que complementa um filme gravado agora. Que legal. Uma parte gravada agora. Legal. E como que foi ver esse filme premiado, né? Ele foi premiado lá em Los Angeles, né? Reconhecido em Cannes. Como que foi essa... A gente tomou uma decisão assim, que tem características dos festivais de cinema. No Brasil, os festivais de cinema não costumam... a gente chama de filme de gênero. O Do Sul é um filme de gênero. Ele é ação e comédia. Ah, sim. Então, filme de gênero é um filme que é voltado mais para o público. Não quer dizer que o filme não tenha conteúdo, mas normalmente você não vai ver em festivais de cinema, no Brasil principalmente, um filme de comédia. É muito raro. A exceção do filme do Mussum, que ganhou em Gramado, mas o filme do Mussum é um drama com comédia, que eu estava lá, né, o pessoal da Camisa Listrada, um grande abraço, produtora excelente brasileira, e normalmente você tem drama. E aí, eu sou mais para público. Assim, filme drama, se você perguntar para as pessoas, para o brasileiro comum, a pessoa que não é do cinema e tal, ele não prefere drama. Né? Eu acho que ele quer chegar em casa, ele quer ver um filme de aventura, quer ver um filme de comédia, e tem pesquisas que mostram isso. E normalmente o tipo de filme de gênero, que é voltado mais para o público, ele não
tem boa performance em festivais no Brasil. Ao contrário do que é fora do Brasil. Fora do Brasil você vai ter festivais de cinema que são focados em filmes mais com uma mensagem mais forte, com uma coisa atual. Mas tem os festivais de cinema de indústria. E aí a gente eu falei, eu acho que o nosso filme ele vai performar melhor fora do Brasil. Então vamos fazer isso. Não vamos esperar os festivais, porque você tem que esperar 1 ano participando de festivais no Brasil para poder lançar o filme. Falei, não, vamos lançar o filme, mas vamos colocar fora do Brasil. E aí a surpresa, né? O primeiro festival que o filme foi finalista foi o Festival Mundial de Cannes, que é um festival que recebe filmes do mundo inteiro. Quantos filmes concorreram com você? Eu acho que são 50 filmes. Que em média de 50, um pouco mais, um pouco menos. E aí, finalista, não vencemos. Perdemos para um filme da Rússia, que eu estou curioso para ver, que deve ser um filme muito legal também. E em seguida, o Festival de Los Angeles. O Festival de Los Angeles, ele é um filtro, né? Ele é um filtro de indústria. Porque ali, o que eles escolhem ali são filmes de gênero. Sim. É comédia, é terror e tal, mas eles pegam o gênero. E aí, o nosso é o gênero filme independente, filme independente de ação. Mas nós ganhamos a categoria de filme independente. Aí nós concorremos também com 50 outras produções do mundo inteiro. É muito legal. E ganhar em Los Angeles, a terra do cinema. E aí, uma semana depois, ganha o Hollywood Festival de Filmes Independentes. Aí fica... Cara, que legal. O que você sentiu? Fala. Não, assim, eu até brinco, né? Porque eu tava... Quando ganhou de Los Angeles, eu estava... negociando na TV Morena a nossa mídia. A TV Morena foi uma grande parceira. A gente comprou um pouco de mídia, mas eles deram mais mídia pra gente, pra visibilidade. E a gente estava lá conversando sobre isso. Estava falando com o Carlinhos e com o Homero. De repente, a Tânia manda um WhatsApp pra mim com o vencedor. Eu parei. Falei, o que foi? Tá passando bem? Falei... Tô olhando aqui para ver se é verdade. Não é possível, né? Ganhamos o Festival de Los Angeles. Não acredita, né? Não fiquei nisso. Aí a Tânia chega. A Tânia é muito mais emotiva do que eu, né? Chegou tremendo, tomando água, passando mal. E aí, quando fala para a equipe grita, pula, como se ganhasse um jogo de futebol. Sim. E o mais legal não é isso. Porque se analisar algo impensável, né? Para o nosso estado. Improvável. Essa é uma realidade. É improvável. É improvável. A nossa produção, assim, eu falo, é um bom filme. Ele foi feito com o melhor que a gente podia fazer dentro das condições que a gente tinha para fazer. Mas a gente sabe que é difícil. Sabe que é uma concorrência muito grande. A gente está acostumado a ouvir falar em milhões para se fazer um filme. Você conseguiu fazer isso com R$397 mil e levou para o circuito. É loucura, né? É loucura. E aí, o mais legal é que ele vem agora numa onda que os outros festivais estão entrando em contato pedindo pra gente participar. Que legal. E é muito legal. E assim, depois que você ganha esses festivais que tem muito renome, os outros têm tendência também a gostar do filme. E aí eu brinco agora só começou, porque a gente escreveu em 20. Os primeiros 4... 3 um finalista, 2 a gente ganhou, só um que declinou. Cara. Falei, então imagina, se isso continuar... Agora conta pra gente, como foi levar um filme desse com R$397 mil pra todos esses circuitos aí? Nacionais e internacionais, principalmente. A gente tem gostado do que faz, tem que acreditar no que faz. E a gente até comentei já no começo com vocês que você não tem as condições ideais. Sim. Não adianta pensar assim, não, vou esperar no momento certo. O momento certo é você que tem que fazer. Pesquise, estude, põe a mão na massa, mas faça. E não é uma coisa que eu sou um cineasta que agora que eu estou colocando o primeiro filme no cinema, mas se você olhar os outros cineastas, eles falam a mesma coisa, quem é estabelecido. Fala, não, você vai ter que fazer. Pouca gente sabe, por exemplo, mas o Cidade de Deus, foi indicado para 4 Oscars. Sim. Cidade de Deus, se não fosse o Fernando Meirelles colocar dinheiro próprio dele, não ia ter filme. Caralho. Ele investiu muita grana própria para fazer o filme. E ele fala, nossa, foi loucura. Mas tinha que fazer, senão você não consegue chegar. E a gente, assim, Tânia concorda muito comigo, a gente tem que pôr a mão na massa, tem que se arriscar, porque senão você nunca vai saber se o que você está pensando funciona. Isso é verdade. Você nunca vai ter essa ideia. E o que a gente fez? A gente estudou muito outras produções e outros produtores que conseguiram fazer isso com pouca grana. Quando eu converso agora sobre o filme, me perguntam quais são as suas influências. Eu falei, a primeira influência foi o Robert Rodrigues.
o diretor norte-americano, que ele fez o primeiro trabalho dele, chama-se Mariachi, que abriu a porta para ele para o cinema, ele tinha só $5 mil. Que loucura que ele fez isso. E aí, os paralelos que a gente tem com ele é que ele fez um filme Cultura de Fronteira, fronteira do Texas com o México. E nós somos a fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Paraguai e Bolívia, né? Bolívia, dupla fronteira. Eu falei, então a gente tem aqui até um a mais para... Uma fronteira trinacional. E aí eu comecei a estudar muito como é que eles viabilizaram e tal. E isso é muito... É um trabalho meu e muita coisa é da Tânia. A Tânia é aquela pessoa que corre atrás. Um beijo pra Tânia, né? Beijo pra Tinha Tânia. que estar aqui com a gente. A Tânia tem uma visão assim de como montar uma estrutura, de como conseguir apoio aqui, como diminuir o custo de uma produção aqui, que é uma arte, eu falo isso aqui, que ela faz. E viabiliza essas loucuras que a gente faz junto, né? E até para você parar, se você falar, não funcionou, para. Né? Você colocou um filme lá, não deu certo, para que você vai quebrar. E você não vai conseguir. Precisa ver. E deve ser mais difícil, né? Saber a hora de parar e a hora de seguir, né? Eu acho que sim, eu acho que é importante... Não dá para você viver alimentando... E não é um fracasso, é só um respiro ali para você investir no que realmente pode dar certo. Sim, para chegar até um filme aqui que foi pro cinema, quando eu falo de foi pro cinema comercial que pontua entre os filmes brasileiros, sobre circuito, quantas pessoas foram para salas, é uma diferença. Você precisa saber o momento que vale a pena continuar ou não. Porque para chegar aqui foram erros, muitos erros. Foram 20 anos, né, Fábio? Foram muitos anos de aprendizado Mas a gente só aprende errando, né, Fábio? Só aprende errando. Se não errar, a gente nunca vai aprender, não tem como. Eu sempre digo que eu tenho medo de gente que tem certeza em tudo que faz. Sim. Porque se você tem certeza... alguma coisa está errada. Exatamente. Eu tenho muitas dúvidas sobre o que a gente está fazendo. Mas eu só consigo descobrir se elas funcionam ou não, se o trabalho funciona ou não. A gente arriscar. Se você coloca a cara a tapa. Sim. E até quando a gente, como produtores, a gente fica... lógico, o público para mim é em primeiro lugar. Para mim o que importa é o público. Se eu contei uma história, se a pessoa entrou na sua sala de cinema e viu o seu filme e teve alguma sensação, uma emoção, funcionou. Agora, se ela entrou e quando acabou o filme ela virou a cara e saiu, no dia da pré-estreia, ninguém saiu do cinema até passar o último crédito. Então, isso é um sinal. E aí as outras sessões também, as pessoas demoram para sair da sala. Ficam conversando, falando sobre o filme. E tem gente que liga no outro dia falando, nossa, como que você fez isso e tal? Legal. Pô, eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí a gente fica esperando os críticos de cinema. Crítico é difícil saber. E aí, como que foi? Aí, as primeiras 2 ou 3 críticas foram ruins. Eu falei, nossa, isso aqui foi pesado, né? A Tânia até ficou chateada. Não vou ler mais crítica e tal. Aí eu falo muito uma frase do primeiro filme que a gente fez, falo, calma, espera que vem coisa maior por aí. E aí esperamos. Aí começou a vir as críticas legais, porque o crítico legal, ele vê e aí ele fica analisando. Eu vejo isso, os críticos. E aí os primeiros que deram muito rápido, eu falei, não, ele nem olhou o filme. Não refletiu sobre realmente. Até para falar mal, ele podia olhar mais, né? Ele falou muito por cima. E aí vieram críticos legais, porque eles pegaram e falaram os pontos fracos que eles acharam e falaram as coisas que eles gostaram. Aí você, nossa, agora sim eu vi que realmente a gente está trabalhando bem. Porque o crítico, ele não tem compromisso com você. Sim. Ele tem compromisso com o que ele assistiu, com o que você fez. Que é um ponto de vista também. Não adianta eu fazer propaganda que eu sou um bom diretor, não. Eu tenho que fazer um filme. Você tem que estar lá. Até eu me recusava de me chamar de cineasta. Falei, só vou ser cineasta o dia que o filme entrar no circuito de cinema. Agora eu me considero cineasta. Então agora você é o cineasta. Eu tô tão emocionada aqui. Agora eu considero primeira vez que a gente tá perto de um cineasta. Agora eu me considero cineasta. Legal. Cara, e assim, conta pra gente como foi transformar lendas e costumes regionais em uma linguagem cinematográfica. É muita cultura, é muita história. A gente tem muito. Isso que você falou agora, por exemplo, da Guerra do Paraguai, das fronteiras. É muito legal tudo. A nossa história ela é muito legal. A nossa história é cheia de coisas boas de contar, né? Antes de fazer... O último trabalho antes de fazer o do Sul foi uma série chamada Mitos Vivos. É uma série... Tá no YouTube também, pra quem quiser ver. Não, a série Mitos Vivos, ela tava no Prime Video. Ah, que legal. A gente tá negociando... Ela tá na mesa da Netflix, estamos tentando ver, mas vamos tentar outros canais também. Sim. É uma série que o Gabriel Satter, que é o apresentador, é uma série que fala sobre mitos e lendas das regiões do Brasil.
E aí, por que a gente gosta disso, né? Porque o imaginário é onde está a riqueza da cultura. Eu digo que se você quer descobrir alguma coisa sobre uma cultura, pergunte sobre alguma lenda, alguma história local, porque ali você vê como as pessoas querem que seja. Sim. Não é como deve ser. Que se você já for no Pantanal e conversar com alguém... É uma delícia. É uma delícia. Né? Chegar... ouvir histórias. Então, a minha infância foi recheada disso, né? Ir para uma região de fazenda ou para uma beira de rio e começar aquela conversa toda. E isso a gente transformou em curtas, que é um longa que a gente fez poucos anos atrás, 2015, chama-se Lendas Pantaneiras. É voltada para um público infanto-juvenil. Sim. É até um projeto que a gente gosta muito de levar crianças ao cinema para assistir esse filme. Legal. E aí a gente fala, a riqueza da nossa história está nesse imaginário. Por exemplo, a gente foi para Miranda falar sobre uma lenda do Pai do Mato. Isso já é um episódio do Mitos Vivos. E aí é legal que você começa a perguntar e a pessoa fala, já ouvi falar disso. E aí a pessoa conta a história dela. Sim. E aí aí vem outra, não, mas eu não ouvi isso, eu ouvi outra coisa. E aí a gente foi até numa aldeia lá conversar com o cacique Edson. Nossa, deu um depoimento assim tão legal sobre como era a infância dele, aonde que ele viu. Ele conta com uma clareza energia, de detalhes, né? assim. Ele falava detalhes do que aconteceu. E, cara, você se envolve naquilo. E ao final do episódio, a gente dava vida ao que eles contaram, né? Legal. Nesse caso, foi o Flávio Sobreira, um designer, nosso designer. Nossa, ele é fora de série. O Flávio que trabalha no Ministério Público? Sim. Ele é meu amigo. Eu trabalho no Ministério Público. Flávio Sobreira é editor. Tipo, Flávio. Ele é a pessoa que faz os efeitos especiais dos filmes. Ele é fora de série. Beijo, A gente Flávio. trabalha muitos anos juntos. Ele sempre... A segunda profissão dele é o cinema. E aí, ele fez uma animação com base nas histórias que contaram no episódio, e ele criou uma animação de como seria esse Pai do Mato e tal. E um negócio cheio de detalhes e tal. Legal. E você entra ali... Cara, é você entrar no imaginário das pessoas. Ó, todas as vezes que eu vou em Bonito, eu ouço uma história diferente do Senhorzinho. Senhorzinho. Cada um a conta gente de já uma falou maneira. dessa história É muito aqui. legal essas histórias e a visão das pessoas que cresceram ouvindo, só que ouvindo com detalhes e riquezas diferentes, né? Sim, porque quando a pessoa conta a história, ela coloca um pouco dela Sim, ela dentro põe o da história. sentimento dela pra fora. Nunca a mesma história é contada da mesma maneira. Sim. Então, cada vez que você ouve, ela tem um pouquinho mais das pessoas que estão ali e do entorno, né? Então, isso traz uma riqueza que aí... como é que eu vou sintetizar isso? Como dizer, aquilo é como eu quero que seja, como eu gostaria que fosse, quando você tem um contador de história. Uhum. E geralmente, quanto melhor é o contador, melhor é a história, né? É aquele que vai em detalhes, que conta, não... tem... Um tempero especial, diretor. Eu tenho uma história que eu escutei lá em Camapuã, que a pessoa falou, depois eu usei isso no filme. Ele falou assim, eu tava com o cavalo, aí eu vi que o cavalo deu se movimentou estranho, eu falei, tem bicho por aqui. Aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fiquei com medo pequeno. Aí, de repente, esse cavalo começou a se movimentar muito, começou a ficar nervoso e tal. Aí eu já fiquei com medo médio. Aí, de repente, escutei um esturro do mar. Aí o medo ficou grande. E aí ele contava com uma naturalidade. E Entrou no roteiro. Entrou no roteiro. Que era 3 tipos de medo que ele tinha, né? Então, legal. E aí tudo isso são elementos que a gente vai colocando aqui, falando, isso é interessante. Que, como se fosse assim, eu posso contar para você de uma maneira simples, mas da outra maneira que a gente contar vai ser melhor. É o que tem no filme, uma frase do Manuel de Barros, né? Tudo que eu não invento é falso. Legal. O que aconteceu foi outra coisa. O que eu tô te falando é que é a realidade. É o que é a realidade. Então, e biologicamente, os seres humanos, eles amam histórias, né? Assim, a gente aprende com a história, a gente se prende, atenção, contando histórias, né? Sim, até no berço da humanidade era interessante, né? Porque provavelmente aconteceu assim. A gente estava lá morando nas cavernas e tal, né? Aquelas primeiras formações de povoamento. Aí você sabia que se você saísse em um determinado horário, à noite, algum tipo de predador vai te pegar, né? Aí você fala, não sai que tem leão. Aí, leão? Ah, eu conheço leão, tá? Não tem problema com leão, criançada sai. Aí alguém inventou, falou, não, se você sair lá fora, tem um animal gigante com olhos vermelhos, que ele vai te engolir, te cortar em pedaços. Aí a pessoa não sabe o que é aquilo, né? A criança principalmente fica assim, acredita em tudo. Não vou sair.
Era mais fácil inventar uma história para uma coisa óbvia. Sim. Né? Então, é o que a gente faz, né? No livro da Alice no País das Maravilhas, tem uma parte do começo do livro que ela pergunta sobre o que é esse livro. Esse livro conta sobre a formação da nossa região. Então é um manual, né? Sim. Porque não tem graça. Porque saber uma coisa linear, que não tem nenhum tipo de apetrecho ali para você contar dessa história, não faz sentido. E já perde o interesse. Já perde. Então é melhor contar com exagero, né? Sim. Você acha que o Brasil está pronto para assistir o seu próprio interior nas telonas? O Brasil precisa contar as histórias de uma expressão que eu escutei de um crítico essa semana, do Brasil profundo. Do Brasil profundo, porque uma metrópole é sempre uma metrópole. Sim. A gente já tem muita coisa, nada contra metrópoles, mas Rio e São Paulo tem muita coisa que acontece lá. Agora, o Brasil profundo, ele tem coisas que as pessoas nem imaginam. Sim. Se você sai num estado como o nosso, por exemplo, vai para Miranda, você vai achar um monte de coisa lá em Miranda que você não imagina. Miranda, por exemplo, tem uma história muito interessante, né? Miranda foi tomada pelo exército paraguaio durante a guerra. E aí o Frei... não é Frei Galvão? Acho que é Frei Galvão. Ele era o pároco da região. E quando ele volta para aquela cidade e vê tudo destruído, ele tem um momento que ele se revolta contra o exército paraguaio e ninguém entende que a religião era uma coisa muito importante, né? Naquela época mais forte do que agora. E todos os soldados paraguaios ficaram com vergonha dele, do que ele falou, porque a igreja foi destruída, depredada, e ele ficou com tanta raiva disso, e fez um discurso que você achava, vão matar ele, porque ele falou. Não, todo mundo se envergonhou. Caraca. Todo mundo ficou envergonhado com isso. E aí são coisas que a gente tem documentada. É a vida real, com uma história pronta para colocar no cinema. São coisas assim que valorizam a nossa região, né? E uma coisa também interessante, falar, o brasileiro é um povo pacífico e tal. Eu falei, aonde? Não é não, né? Não, aqui foi briga em cima de briga. Sim. Nós estamos com o próximo projeto que está lá, que a gente quer viabilizar talvez para 2028, fala sobre o Silvino Jacques. Já ouviram falar? Não. Silvino Jacques, ele foi um grande bandoleiro da nossa fronteira. Uhum. Ele veio para cá, para o Mato Grosso do Sul, ele saiu lá do Rio Grande do Sul. Ele era afilhado de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o presidente na época. Ele veio para cá em 1922, por aí. E quando ele veio para cá, ele já tinha matado 20 pessoas lá no Rio Grande do Sul. Ele tinha 20 e poucos anos. E quando ele chegou aqui, ele tentou ficar pacífico. E aí ocorreu a Revolução de 32. Uhum. E o Getúlio Vargas convocou ele para combater os revoltosos de 32. Aí ele voltou para a violência. E depois disso, prometeram para ele algumas coisas, né? Dele ser um chefe determinado, militar aqui, que o próprio Getúlio prometeu para ele. E depois ele não fizeram isso, sacanearam ele. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Vou fazer o que eu quiser. Aí ele saqueava fazendeiros, ele matava por encomenda. Ele virou um lampião sul-mato-grossense. Olha! Durante a década de 30, até o final da década de 30, até o dia que ele morreu, ele era manchete em todos os jornais do Brasil. E o mais interessante, ele tem uma história muito parecida com a de Lampião. Sim. Lá no Nordeste. O mais interessante é que ele era um artista. Ele era poeta e adorava tocava gaita de 8 baixos. E aí você imagina... Mas era colérico. Matava todo mundo. Ele tinha dois lados dele. Ele se envolvia muito em confusão, não levava desaforo para casa, sim, mas adorava festa. E por coincidência, eu fui fazer um trabalho para o IFAM, registrar uma gruta que chama Gruta Nossa Senhora Aparecida, lá em Bonito. É uma gruta que é fechada ao público. Uhum. Ela é um patrimônio do nosso país, mas ela não tem visitação. Ela não tem água no fundo. Ela tem você desce a gruta, ela tem um salão gigante lá embaixo, sabe? Um local grande. E aí eu estava lá, e aí eu vi um buraco no chão e tal. Eu falei, o que é isso aqui? Aí a pessoa que nos acompanha falou, olha, dizem que Silvino Jacques, depois que ele fazia roubo por aí, vinha para cá. E fazia festas aqui embaixo. Falei, olha só, rapaz, olha o que o cara fazia. Tudo que ele ganhava, ele gostava de festa.
Ele gostava de gastar tudo que ele ganhava. E ele tinha um comportamento que era dúbio. Às vezes ele era muito bandido, às vezes ele era benfeitor. Às vezes ele era Robin Hood. Às vezes ele era. Não era totalmente. Ele era uma figura... Um criminoso, perigoso. Mas ele tinha um lado dele que a população gostava. Era uma pessoa benquista. Então é um personagem que eu quero muito fazer um filme dele. Ó, a gente já tá caminhando aí pra... Tá tão legal o papo, né? Legal. Mas a gente precisa dar um recadinho. Então, a gente tá indo pra Roda de Tereré. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, a gente tá no Spotify, no Instagram, no TikTok, no YouTube, Prime Music. Você quer assistir, quer ouvir depois fazendo ali um almocinho, uma comida, pedalando, correndo. A gente tá em todos esses canais de streaming. Segue a gente lá. E podemos ir pra Roda? Vamos fazer uma pergunta rapidinho que eu fiquei curioso aqui. Qual foi a cena mais desafiadora hoje que você poderia dizer pra criar o do Sul, A Vingança? Se você de algum outro filme também. Também. Foi do Sul. No meio do filme tem uma cena que nós apelidamos de Vestido de Sangue. Sim. Que é uma representação de... Onde existe o poder, existe a violência. Inclusive, é a que aparece no cartaz do filme. É uma cena que é totalmente diferente do resto do filme. Foi uma construção que eu tive uma ideia, conversei com a Tânia, a gente começou a criar, ela fez a direção de arte da cena, pensamos como montar aquilo tudo. É uma cena que dura menos de 5 minutos, mas que demorou umas 10 horas para ficar pronta. Complexa, de um ponto de vista técnico, né? E artístico também. Aí eu vou falar, tem que assistir o filme para ver, mas é uma cena que a gente gostou muito, a gente deu muito trabalho. Dá um spoilerzinho. É uma cena que ela no filme, ela te dá como se você estivesse vendo uma corrida, de repente alguém fala, olha para isso aqui. Ela foca. Ela dá um jeito, você fala, isso aqui é muito diferente do resto do filme. E aí ela deu um trabalho, adorei fazer a cena. Sim. Mas eu acredito que foi uma das cenas mais difíceis, assim, do ponto de vista artístico, técnico, bem complexa. Para você ter uma ideia, o Guga Borba, grande amigo Guga Borba, ele fez uma música para essa cena. A música chama-se Akashi-Chá, Vestido de Sangue. Linda, maravilhosa música e caiu com uma luva. Ele e o Murilo, que fez o instrumental da música, fizeram um trabalho fora de série. E a música envolve um texto pesado, um texto que fala sobre violência e poder. Ela envolve dança e a música. E é um ambiente fora do filme. É muito diferente. Que legal. Então vamos lá. Vamos lá agora para nossa roda de tereré. Antes da roda, Fábio, quem vem aqui é muito bem tratado, tá? Então você vai ganhar presentes, tá? Mandar um beijo aqui para Malu Pires, tá? Que tá com a gente aqui no projeto desde o começo. Ai, peraí, quer abrir. Um super chapéu aqui pro Fábio. Ai. Que legal! Que legal! Ou pra você ou pra Tânia, vamos ver. Puxa, pode rasgar. Um beijo pra Malu, um beijo pro Cássio. Olha só, que legal. Olha que lindo. Gostei, todo pessoal. azulzinho. Tá com a gente aqui também. Ou pra você ou pra Tânia. Adorei. Também um beijo pra To Go, tá? Mais tempo pra você. Menos tempo na cozinha. E mais tempo pra você que estão congelados, tá? Precisou lá no Carandá. Você vai ganhar também um presentinho da To Go. Isso, uma canequinha aqui em parceria com a Agência Novo Normal, pra você poder lembrar da gente aí, Obrigado, tomar gente, aquele que café, legal. aquele chá. Eu tenho coleção de... Que legal, então essa vai pra coleção. Marca a gente lá nas redes isso aí. depois. Com certeza. Vamos mandar um beijo também pra Qualisalva, da galera do Herbert lá, que leva um pronto-socorro pra dentro da sua casa quando você precisar. Um beijo pra galera da Pajarito, vai aparecer pra você aí os QR Codes. Também. E a Hidrate também. Um beijo pra todo mundo. Foi todo mundo, diretor? Foi, né? Valeu. Bora então, lá, vamos lá. A Roda de Tereré é um bate-papo mais curto, tá, Fábio? Porque nosso tempo já tá terminando. Então, o que você puder tentar sintetizar. E aí eu vou começar perguntando quem é o Fábio Flecha numa frase ou numa palavra? Quem é você? É uma pessoa que gosta de contar histórias através de luz e sombras. Uau. O que tira o Fábio do sério?
falar Mato Grosso, quando é Mato Grosso do Sul. Todo mundo! Você sabe que o nosso jargão, quando a gente começava no começo do podcast, era falar querido estado do Mato Grosso do Sul. Legal, Fábio. Fábio, o que é sucesso pra você? No audiovisual, o sucesso é ver as pessoas saindo, vendo um filme e se divertindo. De alguma forma, ficando emocionadas de alguma maneira. Para mim, isso é sucesso. Você falou que veio de um trabalho que não era feliz e hoje você está realizado, né? Teve algum hábito que mudou a sua vida? Hábito... Eu acho que... Eu fico muito tempo atrás de um computador escrevendo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. O meu hábito é tomar café. Eu acho que... se você me encontrar e não estiver tomando um café no escritório, tem alguma coisa errada. Assim, o café faz parte da minha vida. Até quando café na veia, assim. Não, total. Eu tenho, sei lá, umas 7, 8 cafeteiras espalhadas pela casa, pelo escritório. E aí, quando estão gravando, todo mundo fica preocupado. Cadê o café do Fábio? Cadê o café do Fábio? Porque isso é um hábito que eu tenho. Adoro café. A pessoa fala que vicia. Não é verdade. Eu tomo há 30 anos, nunca viciei. Tá? Sei bem do que você tá falando. Eu nunca viciei. Entendi. Também nunca parei de tomar um dia. Então, é o hábito de estudar, eu acho que é de verdade. Legal. Porque o café é o que eu gosto de fazer, mas eu tomo café e estudo o que eu faço. Deixa eu pegar rapidinho uma perguntinha, sintetizando também. Tem alguma dica para esse processo criativo? Você tem algum ritual ali da criatividade para começar a escrever? Você pode ensinar ao pessoal? Sim, o que eu aprendi é que se você vai escrever sobre alguma coisa, pesquise, estude muito sobre o que você vai escrever para que você tenha mais elementos e, às vezes, a realidade traz muitas coisas legais. No filme, no Do Sul, muito do que está ali é inspirado na realidade. Então, os personagens dali, muita gente falou para mim, olha, eu me vi ali dentro várias vezes. É porque aquilo veio de alguma situação real. Então, estude sobre o que você vai fazer no filme. Show. Legal. Se você não fizesse o que você faz hoje, o que você desejaria estar fazendo? Provavelmente eu vou fazer isso. Eu gosto de escrever, então eu acho que eu vou... Eu tenho um livro lá que está em fase de... Tá ali no meio dele e tal, eu vou partir para a parte literária. Geralmente um livro vira um filme, de repente um filme pode virar um livro também, não pode ter essa... Pode acontecer, sim. Eu acho que ia ser bem legal. Eu trabalho num filme que se chama... num livro que começou inspirado numa série que eu escrevi. Mas é uma série que é muito cara para gravar. Eu falei, isso é difícil, vou fazer o livro. No livro ninguém não tem orçamento, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Chama-se Entre a Terra e a Guerra. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, se você puder compartilhar. Nessa jornada que você contou, muitas pessoas vão se conectar com você, de estarem trabalhando em algo que elas não gostam, que elas não amam. Como que foi pro teu pai, pra tua família, receber essa... Pai, eu quero ser um cineasta, eu quero fazer cinema. Foi difícil essa aceitação ou deu certo? Pro meu pai foi meio complicado. Quando eu falei, vou embora para os Estados Unidos, ele ficou, você vai fazer o que lá, né? E ele sempre foi uma pessoa com o pé mais no chão, mas aí ele também sabe que eu trabalho muito, né? Nossa, eu gosto de trabalhar demais. E eu acho que aos poucos isso foi acabando, assim. Ele foi entendendo também agora, o que era isso, né? Ele foi uma pessoa que... Porque ele é muito preocupado, né? Com o futuro da gente e tal, dos filhos e tal. Mas ele viu que a gente é muito sério, né? Ele via que, para fazer o que a gente trabalha, foram muitos finais de semana, foram vários feriados que foram perdidos. Agora eu me dou ao luxo de vez em quando tirar uns dias de férias. Mas antes isso não acontecia, né? Foram muitos anos sem férias. Eu acho que percebe isso. Mas o engraçado não é nem minha família. O mais legal são as pessoas que nos conhecem, mas não sabem muito bem o que a gente faz. Aí a gente brinca e fala, o que você faz? A gente faz produção de cinema. Ah, então você não trabalha? Pelo contrário, a gente trabalha muito mais. Que você pode trabalhar. Tô falando... Ai, que legal. Gente, que legal. Eu espero que a gente possa desmistificar um pouco isso hoje, né? Que as pessoas entendam um pouco sem mais. Sem dúvida, já vai ajudar muito. Nessa área, quem faz trabalha muito, gente. Trabalha muito. Legal. Se você pudesse tomar um tereré, produzir, gravar, contracenar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Nossa, agora você foi profunda. Tomar um tereré com uma pessoa que eu pudesse ver, contracenar e viva ou morta, eu queria muito bater um papo com o Silvino Jacques. É uma figura assim que eu gostaria muito de saber
que ele pensa de tudo aquilo que aconteceu. Sabe? Tomar um tereré com ele ia ser um tereré longo. Eu assisti um filme, não sei se você ouviu falar, Em Nome da Morte, que conta a história realmente de um pistoleiro real no Brasil e tal, e trouxe isso pra vida real. Acho que ele é vivo ainda. Também mais ou menos nesse contexto, eu achei muito interessante. Essas histórias, elas chamam a atenção, porque são histórias realmente que aconteceram, né? Foi que aconteceram. O Silvino Jacques, eu falei muito pouco da vida dele. Ele fez muita coisa. Ele ficou aqui um pouco mais de 10 anos que ele esteve no Mato Grosso do Sul até ele morrer. É uma coisa assim que você fala, não é possível que esse cara fez isso. Já tô ansioso pra assistir o... Vai ser um longa? Vai ser um longa. Ai, já tô ansioso. Tem uma passagem, já tinham formado vários grupos de policiais e militares atrás dele, né? Então, isso está no jornal, lá no Rio de Janeiro. Eles foram para Porto Murtinho, fizeram cerco e não sei o quê. Isso era no carnaval. E ele estava em Campo Grande curtindo o carnaval, na rua, dançando, pulando. Olha. É uma coisa assim, você fala, pô, como que acontece isso? É cinematográfico. É cinematográfico. Legal. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Eu acho que não foi um, foram vários. Acho que o maior desafio foi sair da bolha, sair de você furar a bolha, né? Você mostrar que você consegue fazer. E para nós era muito importante colocar um filme no circuito de cinema e ele ter uma performance. Porque a partir de agora, a gente está no jogo, a gente está na mesa. E de uma maneira assim muito forte, né? Porque sempre as pessoas que participam desse segmento do audiovisual, que é uma cadeia imensa entre players, entre produtores, entre atores, a gente está lá. E agora a gente está lá falando assim, a gente fez isso com 397 mil reais. Imagina se você me der um orçamento correto para fazer alguma coisa. Legal. Imagina o que a gente pode fazer com mais do que isso. Então, pegando isso daí, para quem está ouvindo a gente, assistindo, dá aí 1, 2 dicas, 3 dicas para conseguir viabilizar esses projetos, né? Com as leis Paulo Gustavo, Rouanet, para quem está patinando como você, tentando também começar, o que você pode falar para essas pessoas? Dicas práticas mesmo que vocês descobriram aí que você possa ajudar? Primeiro, tenta se cercar de pessoas que são profissionais da área. Se você não é um profissional da área, estude, seja um profissional da área. Não tenha medo de levar não tenha medo de pedir, peça. Porta fechada, a gente tem muitas, a gente quer aquela aberta. Não deixe se abater pelas pessoas que falam, mas isso é muito difícil. Não tem nada que vale a pena que seja fácil. Eu não conheço, pelo menos. Tudo que vale a pena dá custa, trabalho. Né, Fábio? Tem que ter sangue, suor e lágrimas. Se você está disposto a fazer isso, peça, põe a cara. Procure pessoas que pensam como você. A cultura é um lugar maravilhoso, mas a cultura também é um refúgio de gente medíocre. Sabe, a cultura é um lugar maravilhoso, mas tem muita gente que é medíocre e fica ali falando, eu sou artista, eu sou não sei o quê. Você já fez alguma coisa? Não. Então, o que você está falando? Exatamente. Procure pessoas que fazem, procure se juntar pessoas que estão atuando. Não fica daquele grupo de autoajuda. Não, mas se eu tivesse, eu seria o melhor cineasta. Se vitimizando. Não, mas assim, se eu tivesse, legal, eu seria o melhor ator, seria o melhor diretor. Não, legal. Procura quem está fazendo. Legal. Quem está fazendo não tem tempo para ficar pensando no que vai fazer. Está fazendo, né? Vamos fazer. Cerque-se de pessoas que têm vontade de fazer, que são positivas e que estão dispostas a correr riscos. Não tem como participar dessa área sem correr risco. Não tem como você falar assim, não, mas se eu fizer isso eu posso ter prejuízo. Então vai para outra área, porque você vai ter prejuízo. É a única certeza. Você vai perder alguma coisa. No mínimo você vai perder muitas horas de trabalho com alguma coisa. Mas vale a pena. Convivência com a família, né? Trabalhando. Vale a pena. A sensação, depois que você passa por muito trabalho, a sensação de ver pessoas sorrindo, chorando, ficando bravas, vendo uma coisa que você fez, não tem preço. Não tem preço. Que legal. Legal, parabéns. Eu tô emocionada aqui, sabia? Muito emocionada. Sou eu? Fábio, se você pudesse mudar algo no mundo, no Brasil, enfim, qual seria? O que seria? As pessoas, que estivesse na sua mão aí, mudar alguma coisa. Olha, essa pergunta é complexa também. É tanta coisa, né? É muita coisa. Se mudar algo... Eu não consigo me sentir à vontade de mudar alguma coisa. Eu acho que a humanidade ela tem o tempo dela de mudar, de
grandes mudanças em termos de sociedade, né? A minha formação é ciências sociais. Eu adoro isso. Adoro. Então, antes do audiovisual e nos Estados Unidos, você fez ciências sociais? Não, eu fiz já quando eu estava agora, uns 3 anos atrás, eu me formei. Porque eu gosto, porque tem muito a ver com o que a gente faz. Eu acho que as mudanças, elas acontecem porque assim, a gente fala da humanidade, a gente tem aí 2000 anos, né, depois de Cristo, a gente não mudou muita coisa. Mudou não tanto. A gente estabeleceu uma ordem social, a gente fez um contrato social, a gente estabeleceu regras melhores e tal. A gente ainda vive como os nossos antepassados, mentalmente, a questão da gestão das emoções. E vivemos como os nossos pais. A tecnologia está avançando, mas o ser humano... Muda muito. Eu brinco muito assim, falar, não, agora as crianças são 2.0, elas sabem fazer... porque elas nasceram com um tablet na mão, então é lógico que elas sabem, mas como ser humano, elas continuam sendo seres humanos. Elas precisam ser validadas, né? Ela vai participar, ela vai ter que encontrar o lugar dela, a tribo dela, como que funciona. Só que ela nasceu numa era que a comunicação é diferente. Eu acho que vamos arriscar. Acho que mudar talvez seria a gente começar a olhar para o seu entorno e tirar um pouco a tela do mundo fictício que são as redes sociais. Legal. Onde todo mundo tá bem, onde todo mundo viaja, onde todo mundo sorri todo dia. Onde todo mundo mente. Voltar para a vida real, né? E é uma mentira muito curtinha. Então, vá no cinema, a mentira é maior lá. Sim. Mas ela te dá uma sensação melhor, né? Que legal. Fábio, legado, sucesso, paz, dinheiro, ser reconhecido. O que o Fábio quer? Legado, sucesso? Legado, sucesso, paz, dinheiro ou ser reconhecido? Olha... Não dá pra colocar tudo isso? Pronto, vamos por tudo então. Bora! Acho que... Um vai puxando o outro, né, Mas assim, Fábio? você já tá deixando um legado como cineasta no Mato Grosso do Sul. Isso é um muito legado orgulho absurdo, de estar aqui hoje falando com Eu também tô orgulhoso de estar aqui de frente de um cineasta. Muito feliz por estar aqui com você. Porque realmente, para nós, é uma vitória incrível, cara. Eu acrescentaria uma coisa aí. Continuar trabalhando. Sim. Enquanto puder trabalhar, enquanto puder fazer... Porque eu não trabalho, eu me divirto, né? Que legal. Eu me divirto sofrendo de vez em quando, mas eu realmente... A decisão de não continuar num segmento que eu não gostava foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Porque eu não me vejo hoje fazendo o que eu fazia. E assim, o que eu faço com tanto prazer. Eu tô num momento da vida que eu tenho tanto projeto acontecendo ao mesmo tempo... E eu tô pensando já nos outros lá da frente. Legal. Sabe? E você tá conversando com você, já veio uma ideia aqui de uma outra produção que pode ser, pô, isso é interessante. Contar se for rolar um podcast no filme de novo, você chama nós lá. Não, chamo sim. Eu gosto muito essa ideia do podcast dentro do filme. Teve, né? Você falou que tem uma cena. Tem uma cena muito cômica. O pessoal no cinema riu muito da cena. Já foi baseado pensando um pouco no que acontece hoje, né? Eu falei, nosso podcast é uma coisa tão atual, né? É um fenômeno. Parece que é dificilmente você ver uma pessoa no carro que não esteja num podcast, tentando ver algum assunto de interesse e tal. E eu acho que isso é cultura, porque você escuta um podcast por um tempo grande, né? O podcast não é 5 minutos, ele tem um tempo legal. E aí a pessoa está ali aprendendo sobre determinado assunto, né? Talvez escuta ali coisas que ela não imaginava que funcionava desse jeito. Eu acho que o podcast é uma linguagem atual. No filme, isso foi usado de maneira mais para relaxar. Cômica, né? Porque o personagem do Bruno Moser, um abraço Bruno Moser, ele é um cara que ele é criminoso e resolveu virar coach. Então ele fala frases tipo assim: você precisa saber onde seu concorrente está. Aí a pessoa do podcast, o Alex, fala assim: então você tem que saber o posicionamento econômico? Falou, não, você tem que saber onde ele está. Vai que ele está na praia. Se ele estiver na praia nadando, pode ter um tubarão, pode ser que ele fica com cãibra e afoga. Aí o pessoal, o que é isso? Olha o que ele está falando de conselho. Que legal. Aí ele fala, então você está sugerindo o quê? Falou, não, eu não estou sugerindo nada. Isso é sua mente quântica pensando em alguma coisa. Pega. É um charlatão do caramba, sabe? E tem muitos hoje, né? Como em qualquer profissão, não vamos ficar zoando os vamos lá. coaches. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a internet deu voz a idiotas. Foi a frase do...
Nossa, o escritor italiano. Eu não vou lembrar quem falou. Ele falou isso em 2007. Mas realmente essa frase faz muito sentido. Ele falou, é bom, mas eu voz aos idiotas. Exatamente. E uma coisa interessante, você pega as pessoas e essa autoafirmação, eu tenho muito mais medo da pessoa que tem autoconfiança demais, mas não sabe do que está falando. Sim. Você fica... Humberto Eco, é verdade, Humberto Eco. Você tá numa sala, tem uma experiência, um estudo chamado Dunning-Kruger, são 2 cientistas, e baseado, vou contar isso rapidamente, tá? Ele teve uma situação que aconteceu na Inglaterra, que um assaltante entrou para roubar um banco, entrou sem máscara, ele roubou, a polícia viu pelas câmeras e achou ele rápido e prendeu. Quando a polícia pegou ele, falou, mas como é que vocês me acharam? Com as câmeras. Ele falou, não é possível. Eu passei limão no meu rosto, as câmeras não poderiam me gravar. Aí o policial ficou até sem ação, né? Porque como que ele acredita nisso? É que ele acreditou tão profundamente numa loucura, numa coisa sem base científica nenhuma, mas ele acreditou ao ponto de assaltar um banco com limão no rosto. Que absurdo. Aí eu lembro das histórias aqui no Brasil, a pessoa falou, não, se você colocar pendurado no retrovisor do carro um CD, o radar não te pega. Se você colocar uma garrafa d'água em cima do relógio de luz, a sua conta cai. Coisas que não faz. No entanto, você viu pessoas fazendo isso. Né? É absurdo. Sim. Mas é a autoconfiança de alguém que não tem conhecimento. Então, esse estudo era simples. Eles pegaram um grupo de pessoas e profissionais e pediram para eles se autoavaliarem. Todo mundo dava 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. Depois, eles pegaram as mesmas pessoas e submeteram um teste. E aí viram que a avaliação delas era de mediana para baixo. Caraca. Só que elas eram autoconfiantes. Então, essa coisa de acreditar demais no que você faz, sem ter dúvidas. E aí, por isso que eu gosto de pessoas que têm dúvidas. Legal. Porque é vulnerável. Porque a dúvida me força a buscar conhecimento. A dúvida é que você não tem resposta para tudo. Sim. Então você vai fazer uma coisa nova e aí aquela pessoa que pega o microfone, pega um vídeo e fala em alto e bom som, ela consegue conquistar outras pessoas pela autoconfiança. Ela está falando muita bobeira, muitas vezes, muita idiotice, como disse o Roberto Eco, mas ela tem tanta autoconfiança e isso me dá medo. Então a pessoa que sabe tudo para mim... eu tenho falar, olha, provavelmente não sabe tanto assim, né? Sim, legal. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Também 1, 2 ou 3 dicas para um jovem roteirista aí, roteirista que quer começar. O que ele precisa saber para engrenar aí nessa profissão? Primeiro, ele deve estudar como o roteiro funciona. Roteiro cinematográfico, que é um roteiro que tem suas características como tem regras para você fazer um roteiro. A primeira coisa, não comece a escrever na louca, não, que você vai perder tempo. Segundo, depois que você escrever, submeta o seu roteiro a outras pessoas. Seja humilde para receber a crítica, humilde para receber crítica de várias pessoas. Legal. Porque o roteirista, na parte do audiovisual, é o lado que tem uma coisa boa, é que ele não precisa gastar para trabalhar. Ele precisa só de um computador, um teclado e meter as caras. Ele não vai gastar para fazer isso, ele vai estudar. E hoje você acha tudo isso no YouTube. Você coloca lá como fazer roteiro, você vai ter centenas, milhares de pessoas falando dicas e ensinando a fazer roteiro. Sim. Então é a parte legal. A parte difícil é alguém precisa ler teu roteiro e alguém precisa viabilizar esse roteiro. Alguém tem que ter uma Tânia Sosa na vida que, não, vou fazer isso funcionar. E leva isso para as pessoas. Mas não é fácil. Mas submeta-se, não tenha medo de errar. Porque não existe alguém que faça um roteiro que de primeira funcione. O filme do Sul passou por uns 20 tratamentos diferentes, talvez até mais, para chegar no que ele chegou. E ser humilde, falar, não acha que seu trabalho é perfeito. Legal. E a questão do roteiro é que você tem que comunicar com uma equipe de várias pessoas o que você está fazendo. Então você tem que se comunicar muito bem, você tem que ser prático naquilo que você fala. E acreditar na sua história. Lógico, você vai ter que mudar em algum momento, você vai adaptar. Acredita nela. Legal. E seja humilde, porque a gente não nasce sabendo. É uma arte fazer roteiro. Tanto é que tem um Oscar para isso. Vamos lá. Qual o seu diretor preferido? Agora você me apertou. Eu gosto de vários. Gosto de vários. Eu sou influenciado pela década de 90. Sim. Então, Tarantino, na minha prateleira de livros sobre o Tarantino, eu tenho vários.
Sou influenciado muito pelo Robert Rodrigues também. Sou fã do Fernando Meirelles, você nem imagina. Legal. Quando eu encontro com ele, eu tiro foto com ele, porque, pô, eu sou fã, acho ele inteligentíssimo no que ele faz. Ele vai virar seu fã agora também. Com certeza. Não, eu sou humilde, falo, nossa, eu acho ele um gênio, assim, na produção que ele faz. E o Padilha também, do Tropa de Elite, eu gosto muito porque eu acho ele muito prático na maneira como ele fala. Tem um curso dele agora na Folha, fiz questão de ver. Ele eu nunca consegui ver pessoalmente, o Fernando já algumas vezes. Mas, assim, gosto muito do trabalho deles. Acho que tem muito a ver com o que eu vi no cinema, na época da década de 90, foi muito legal. Acho que agora as pessoas estão tendo dificuldade, não que o cinema... Não, vamos dizer assim, uma frase que o Scorsese também gosto muito. Não posso dizer é difícil. O Scorsese falou que os filmes de herói estão matando o cinema. Eu entendo a frase dele, mas no sentido mais profundo, que quando entra um filme a Disney é dona da Marvel, por exemplo. Quando ela entra num circuito de cinema, ela toma todas as salas. Sim. Isso é ruim, porque aí o independente não tem chance de colocar. Na década de 90 tinha mais filmes independentes entrando. Você teve o Pulp Fiction, do Tarantino, que era um filme independente. Você teve o Guy Ritchie, também um diretor que eu gosto muito, que entrou com um filme independente. E agora a gente está tendo dificuldade de ver novos filmes. A gente tem muito mais do mesmo, principalmente no cinema norte-americano. Você vê sequências sem fim. Eu brinco, Velozes e Furiosos 20 mil vai ter. Remakes da Disney. Histórias ou spin-offs, né? Um filme derivado. Isso não tem originalidade, né? Então, o filme original, uma história original, como Ainda Estou Aqui, assim foi, eu me emociono. Que legal, cara. O Ainda Estou Aqui, quando eu entrei no cinema para assistir, e eu fui mais de uma vez, lotado, todo tipo de público, ouvindo uma história que não deveria fazer sucesso porque ela está num país dividido politicamente. Sim. No entanto, todo mundo foi assistir, de direita, de esquerda, seja lá o que pensa, foi assistir, se emocionou, tá, porra. Esse tipo de filme que a população quer. Que legal. São vidas, são pessoas. São vidas. Né? Cara, muito legal. E assim, ó, você tem um filme preferido? Também não. Ou faz um top 5 aí pra Isso. galera, assim. Qual filme que mudou tua vida e que você acha que as pessoas têm que assistir? 2, 5, sei lá. Vou lá. Vou falar de coisas bem diferentes, que meu gosto é bem amplo. Legal. Eu recomendaria, quem não assistiu Bacurau, do Kleber Mendonça, assista. O Kleber Mendonça fez um filme que é enigmático. Ele tá muito nesse lado que eu fui também, me inspirei também no filme dele para certas coisas. Porque ele fala de um western também, vamos dizer, uma linguagem western moderno, com várias críticas sociais, que é interessantíssimo. Bacurau, Kleber Mendonça. Cidade de Deus, para quem não viu, precisa ver. É um filme que é respeitadíssimo fora do Brasil, dentro do Brasil. Acho que, mudando agora de um filme que me deixa muito... As pessoas falam, o que você tem medo? Eu tenho medo do filme do Almodóvar, A Pele que Habito. É um filme enigmático também. Eu falei 3? 3. Quer mais um? Vamos lá, não deixe de assistir Pulp Fiction, lógico, quem não assistiu. Meu marido ama Pulp Fiction. Pulp Fiction é um filme, assim, muito interessante. Quer mais um? 5 para fechar? Vamos falar mais um aqui, rapidamente. Talvez Um Drink no Inferno, que é uma coisa que inspirou também um pouco do nosso filme do Sul. Legal. Tem algum sonho que você ainda não realizou e que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que... Eu não sei dizer. Eu acho que seria continuar colocando filmes no cinema, continuar colocando filmes nos canais de TV. É o sonho que está acontecendo, que eu espero que ele continue acontecendo. Porque, assim, nosso trabalho é muito a longo prazo, né? Quando alguém fala, daqui a 6 meses, para mim é bem rápido. Porque a gente fala... Eu tô falando de um filme aqui do Silvino Jacques. Eu estou falando de 3 anos. Cara. No mínimo. Daí para mais, né? Então... Eu quero continuar fazendo o que eu faço. Isso é um sonho, continuar fazendo o que eu faço. Legal. Se o Fábio de hoje pudesse dar um conselho pro Fábio adolescente, qual seria? Continua nessa, porque para chegar aqui, eu tive que passar por tudo aquilo. Errei pra caramba. Vai nessa que você tá aí mesmo.
Não dá bobeira, casa com a Tânia. Não dá bobeira. Que legal. Casa com a Tânia, porque se der bobeira, sua vida... Bonitinho. Todos os perrengues que a gente passou nos levaram até aqui. Eu acho que eu não teria como fazer outra coisa. Acho que até as burrices que eu fiz valeu a pena, porque... Cara, muito legal ouvir isso. Um cara apaixonado pela esposa. Apaixonado pelo Pela que profissão. faz. Totalmente. Entregando resultados maravilhosos. É um exemplo pra O gente. legal é que a gente gosta dos dois do que faz, né? É. Eu sou muito contido. Eu sou uma pessoa muito contida. A Tânia tá dando um grito, pulo. Se ela tivesse aqui, eu tava batendo na mesa. Ai, que legal. Não, chama ela pra ter um papo um dia, porque é uma Tá. coisa assim, as pessoas também não entendem. Quando a gente está em algum lugar de trabalho, produção, encontros de rodadas de negócios, eu nem apresento como esposa, é a produtora Tânia. Porque ela é uma profissional que trabalha nos bastidores, mas é essencial para qualquer coisa. Legal. A Tânia ela é uma entidade ali, porque ela carrega tudo ali. Eu admiro muito o que ela faz. Agora, por exemplo, quando o filme está em cartaz, a gente tem uma luta para as pessoas irem ao cinema. Porque ir ao cinema não é competir com os outros filmes, é competir com o futebol, é competir com a agenda da pessoa, ou se ela tem um encontro com amigos, ou se vai lançar um videogame novo no final de semana, aí a faixa etária não vai. É uma competição muito grande, né? E ir ao cinema não é mais uma atividade barata. Sim. Você vai pagar estacionamento do shopping, dependendo do dia você vai pagar mais caro na passagem, no ticket do ingresso. A pipoca... Nossa, a pipoca só tá perdendo pro café, né? O café tá mais caro. É verdade. A pipoca é cara no cinema. Então, tudo isso é uma coisa difícil, levar as pessoas ao cinema. Sim. E aí ela ficou a semana inteira, essa semana cinematográfica que a gente passou, ligando, shopping tal, vamos fazer uma parceria, eu compro alguns ingressos, você dá alguns ingressos, vamos fazer uma promoção, vamos fazer isso não sei o quê, vamos Tava colocar... com preço super bom, né, pra assistir o do Sul. Nos últimos dias, a gente fez um bem bolado da gente, né? A gente comprou os ingressos e repassou mais barato para quem fosse ver o filme, porque a gente precisa de gente no cinema. Caraca. Porque só essas pessoas que vão garantir que a gente vai fazer um próximo filme, ou colocar... parece que a gente vai conseguir colocar mais uma semana aqui em Campo Grande. Cara, aí eu vou assistir. Eu tô tão Aí vocês têm que ver, porque... Avisa a gente, que a gente ajuda a distribuir no Instagram, a gente... Vou agradecer muito, Tá? porque a gente precisa muito apoio para divulgar. Com certeza, Porque vai ser um gente, prazer Nos divulgar. 2 últimos dias, muita gente não conseguiu entrar porque a sala lotou. Que legal. Não, já faz um collab, manda que a gente faz já questão faz de aí. Pra vocês terem uma ajudar. ideia, no último dia, no penúltimo dia, lotou, ficou umas 30 pessoas que não conseguiram ver o filme. Aí a Tânia, como boa produtora, entrou em contato com Deus e o Mundo, com o Cinemark, com a nossa distribuidora. E aí o Cinemark colocou mais uma sala, 2 sessões, uma às 7, outra às 7h40. As 2 lotaram. Que massa. Ficou 50 pessoas pra fora. Eu fiquei muito chateado, falei, feliz e chateado. Mas isso parece que eles vão abrir mais salas, mais uma semana. Eu falei, então... Que legal, cara. Legal. Agora, Fábio, você conhece um pouquinho da gente também, né? Então, o nosso podcast, ele é um podcast que faz isso. Contou a tua história, suas dificuldades, as suas vitórias. Então, quem tá assistindo a gente, que curte essa parte do audiovisual, entendeu como que foi sua carreira, para ele também se guiar, né? O podcast fala também de cultura. Então, você já conhece a gente. Quem vem aqui se torna nosso amigo, tá? Então, conte conosco, né? E a gente quer saber se você já falou, tragam a Tânia, mas além da Tânia, você tem alguém que você queira indicar para estar aqui, para contar essa história, contar a jornada. Tem alguém, né, que você fala, puxa, aquela pessoa tem que estar lá também. Mato Grosso do Sul, Brasil, precisa saber da vida daquela pessoa. Quem que você gostaria de indicar de estar com a gente aqui? Olha, tem várias pessoas, eu vou falar de 2, que são pessoas que trabalham numa área que é complicadíssima. Um é o Expedito de Monte Branco. Ele como uma coisa parecida comigo, ele também largou uma profissão para se dedicar à atuação, teatro e cinema. Ele é o ator principal do filme? Ele é o ator principal do filme. Tá. A vida dele é muito interessante, como ele foi legal. parar nisso e tal. E o Bruno Moser também só vive disso. O Bruno Moser só vive de atuação. Bruno é ator também. É ator também. E são pessoas que eu admiro muito a vida deles. Legal. Agora, saindo do nosso mundo, tem uma pessoa que eu sou fã. Ele estava comigo ontem jantando, que é o Stefan Hoffmann. Stefan Hoffmann é um publicitário que é aposentado, suíço. Ele mora aqui em Campo Grande. Ele deixou a Suíça para vir para cá para fazer uma ONG para jovens no Brasil. Projetos que ele faz com a Escola Pau Brasil,
que faz formação em carpintaria. Uau! E não só isso, mas também formação como ser humano, como pessoa e tal. O Stefan, a história dele é fora de série. Gente. Bora trazer ele então aqui. Ele tá agora. Ontem ele estava com a Mônica, a namorada dele, ela veio lá da Suíça. A gente é amigo há muitos anos já. E cada vez que ele conta uma história. Pode continuar. Só esse barulhinho vai sair. Aí. Cada vez que ele conta uma história, você vai escutar histórias assim. Olha, eu estava andando, viajando no norte, no extremo norte da Europa, e aí meu carro estragou, eu parei numa vila na Suécia, aí eu fiquei uma semana na Suécia com essas pessoas e aprendi a tomar aquele banho que você entra na sauna e sai da sauna e pula dentro de um rio gelado. Esse tipo de história que ele vai te contar. Legal. E é desde do que ele chegou no Brasil, e por que ele tem uma ONG, por que ele largou uma pessoa largar a vida que ele tem na Suíça para se dedicar a crianças aqui. Legal. E ele vai para a Suíça para conseguir patrocínio para ele fazer o trabalho que ele faz aqui. O patrocínio dele vem de fora. Que legal. E você vê o que ele, assim, com a felicidade com que ele faz isso, é fora de série. Eu sou fã dele, porque cada vez que ele conta uma história, eu viajo com ele. Que legal. Fábio, estamos finalizando por aqui, mas antes disso, a gente queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse uma mensagem. Essa mensagem vai chegar para 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual seria a sua mensagem? Olha, conte as suas histórias, mas não deixe ninguém contar por você. Conta você a sua história. Caraca. Legal. Gente, nós batemos um papo aqui. Pra mim foi um papo fenomenal com esse cineasta sul-mato-grossense que tá aí pro Brasil e pro mundo despontando e vai trazer novas histórias aí do Silvino Jacques. Espero ver a história da Guerra do Paraguai também, viu? A gente tem muitas boas histórias. Esse cara tem uma mente surpreendente pra trazer essas histórias. Fiquei muito feliz de te conhecer, cara. Muito mesmo. Também. Obrigado pela sua entrega aí. Adorei bater papo com vocês. Falar de cinema, falar de audiovisual, pra mim a gente pode conversar horas sobre isso, legal, sabe? É muito legal. Onde as pessoas te encontram? No Instagram? No Instagram é Flecha Render. Flecha Render. Mas muito mais você vai encontrar no Render Brasil também, Render no Instagram. Brasil. Que a gente coloca o nosso trabalho. Quer deixar o contato da Tânia também, não? Da Tânia é Tânia Sosa, Render Brasil. Ela coloca tudo no mesmo. Tudo junto. E lá você vai ver o que a gente está fazendo, o que a gente está aprontando. A maioria do tempo, tudo que está lá é quase relacionado ao trabalho. Tá. Eu quero agradecer também, né? Tem convidados que vêm aqui porque eram para vir, né? Às vezes meio, né? Vamos, deu certo. E assim, a mensagem que eu levo hoje da tua história, espero que você que está assistindo aí perceba, como ele foi corajoso, né? Então hoje a gente vê assim essa história, tá ganhando o prêmio em Cannes, está sendo reconhecido em festivais internacionais. Então as pessoas veem muito os resultados de hoje, mas hoje você pode ver a jornada que ele traçou, né? De ter coragem de sair de algo que não queimava o coração, que ele não tinha amor. Então, eu acho que assim, se você está vivendo essa fase, modela aí a vida do Fábio, né? Vê o que deu certo para ele e parabéns pela coragem que você teve. E o que me tocou meu coração também hoje, que é assim, Fábio, aqui a gente também conta histórias, né? Conta histórias de pessoas que têm uma jornada linda. Então, eu fiquei muito feliz hoje de poder ter contado a tua história, né? Acho que o podcast mais uma vez alcançou o seu propósito, que é levar para você aí inspirações de pessoas aqui do estado, pessoas aqui do Mato Grosso do Sul, lembrando que a gente não precisa sair daqui para a gente conquistar o nosso sonho e ter sucesso. Então, obrigada por tudo que você entregou. Curte, compartilha, segue a gente e é isso aí. Valeu muito. Obrigada, gente. Tá? Valeu, obrigado. Valeu, legal. Gente. Uhul! Valeu. Muito bom.